Bem-vindos ao Podmax, o podcast da Maximize, onde iremos contar histórias inspiradoras de pessoas e empresas que fazem a diferença. Olha, muito bem. Eu estou aqui com dois convidados que eu conheço há muito tempo. São exemplos para mim de família, empresários, né? E vão contar hoje a história da Almep, né? A contabilidade que eles fundaram já há um bom tempo, né? Então, deem as suas credenciais aí. Israel, Zenilda, dê aquela bela carteirada. Agora é a hora de vocês brilhar. Certo, pode começar as mulheres primeiro. Muito bem. Eu sou a Zenilda, eu sou contadora, sou bacharel em Direito, empresária e casada com Israel. Olha só. Há quanto tempo? Há quanto 28 tempo? anos, 28 hein? anos? 28 anos, mais 8 de namoro, então olha só, hein? É um tempo considerável, né? Ele enrolou 8 anos, Zenilda. Me enrolou 8 8 anos. anos. E 3 meses. Eu tentei Foi quase enrolar 3 mais, vezes. mas infelizmente ela se precipitou e quis casar. Por livre e espontânea pressão. Tava bom o namoro, Sim. né? Ai, que legal. Muito bom. Israel. Eu sou Israel Almeida, sócio de Zenilda, né? Sou também administrador, contador, especialista em finanças, né? Estudante do direito. É isso aí. Tá certo. Bom, pessoal, então, como eu comentei com vocês, o objetivo desse podcast é ter um registro dos nossos clientes, né, da Maximize, é conhecer a história de vocês, né? E saber que não é fácil, né? Constituir aí uma empresa de sucesso de tantos anos. Eu escolhi hoje vocês porque, como eu falei, é difícil você ter uma empresa. Agora, você ter uma empresa com a sua esposa, com o seu marido, durante tantos anos, né? Isso, para mim, é um caso muito único. Hoje, tudo muito fluido, né? Não duram as relações, as empresas também não duram tanto. Então, é um caso de sucesso para mim. Tá? Sim, que bom. Antes de começar a falar da empresa em si, né? Contar um pouquinho de como que foi antes da empresa, né? Da onde vocês vieram, qual foi a formação de vocês, até vocês chegarem à ideia de ter a empresa, né? A Almep, de onde surgiu esse nome também, Almep. Certo. Né? Legal. Você fala, Israel? Eu falo? Posso falar, podemos falar. O problema aqui, genial, é que assim, nós falamos muito os dois. Então a gente tem que dividir bem o tempo, senão a gente se Sim. atropela aqui, porque falamos bastante. Então, aí tem um segredinho Mas, aqui. Tem um certo. segredinho. Enquanto um fala, o outro come. Entendeu? E se acabar, tem mais lá. Ótimo. Perfeito. O come, bebe. Mas posso falar, posso iniciar, Pode né? iniciar, pode iniciar. Eu, na verdade, sempre quis ser empreendedor. Meu avô me influenciou muito nisso, né? Então, meu avô falava para mim, ele chegava do comércio, portuguesão lá, e falava assim para mim, olha, você tem que empreender. Então, eu era criança, eu devia ter na faixa de uns 5 anos de idade. Ele me sentava na cama e ele falava assim, olha, você precisa empreender. Um homem precisa empreender. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu fui trabalhar, trabalhei em algumas empresas, né? Mas sempre com o pensamento de montar o meu próprio negócio. Mas eu não imaginava contabilidade, tá? Eu imaginava ter uma empresa, um negócio, não, fui para o comércio, mas imaginava realmente que eu ia expandir, virar franquia, tudo. Não pensava em contabilidade, porque não era ali a minha diretriz de formação. Certo. Eu pensava em ir para a parte de marketing, né, de comunicação. Estudei 1 ano e meio comunicação, inclusive, né? Trabalhei em agência de publicidade, trabalhei com gráfica, essas coisas, mas não pensava em contabilidade. Olha só. Bom, eu tive a formação de secretária, né? Então, chegando num período que eu percebi que era uma situação que estava acabando. Então, eu cheguei a ser secretária português e depois não vi mais como prosseguir, né? Então, trabalhando com meu irmão também tem um escritório de contabilidade, eu falei assim, jamais vou ser contadora. olha o karma. Jamais. Olha o karma. E então, resolvemos empreender de outra forma. Eu namorava com Israel e ele resolveu abrir mão do serviço que ele tinha muito bacana e resolvemos abrir um escritório de representação comercial. Então, foi muito bacana, foi bem legal esse período, né? Só que aí não foi adiante, a gente ficou com esse escritório 1 ano, né? E depois a gente resolveu ir para o comércio,
de alimentos, né? Que foi bem bacana. E nesse período, Detalhe. nesse início, vocês já estavam casados? Já? Não, isso que eu ia falar agora. Nós éramos namorados. Olha, Nós estávamos já estavam namorando. empreendendo juntos? Sim, Olha. sim. Começamos assim. E sabe o que é bacana? É que ele falava assim, ó, vamos guardar um dinheiro. Eu falava, nossa, ele vai confiar em mim. É verdade. Abriu conta no meu nome e colocava o dinheiro Nossa. lá. Olha que bacana. Então, a Muito confiança era muito legal. E a gente estava com 4 anos de namoro nessa época, né? Então, resolvemos empreender de outra forma e foi muito bacana. E foi aí que eu apertei o cara aqui do meu lado e falei, quero casar, né? E foi isso. Então, casamos e fui trabalhar com o meu irmão, né, no escritório de contabilidade. E foi aí que eu descobri, quando a Carol nasceu, né, nossa primeira filha. Olha, vocês não estão vendo, mas a Carol tá aqui, a social media dele. Eu falei assim, poxa vida, né, se minha filha perguntar qual a sua profissão, porque até então eu era secretária, não estava mais secretariando, né, estava já com outras atividades. Então eu falei, poxa, imagina minha filha falar, mãe, qual a sua profissão? E eu falar, auxiliar de escritório. Nada contra auxiliar de escritório, mas eu não queria, né, passar isso para ela e seguir em frente com essa função, né? Então, eu resolvi fazer contabilidade. Então, fui seguindo, me formei em contabilidade. Mas no início você tinha essa imagem de ter uma empresa no futuro ou isso foi acontecendo ao longo da caminhada? Então, o empreendedor é Israel, porque a minha vontade era trabalhar e ter o meu conforto. Mas eu não tinha assim a pretensão de ter um escritório de contabilidade, né? E com isso, né, com a minha formação, então a gente resolveu abrir o escritório. Depois que eu saí do escritório do meu irmão, a gente resolveu abrir o escritório de contabilidade. Que, olha, eu falei para ele, loucura, loucura, porque não é fácil o escritório de contabilidade, né? A gente não tinha uma situação confortável para abrir um escritório de contabilidade. Para abrir uma empresa. Mas o que acontece? Foi fluindo. Então, isso partiu mais do Israel, essa vida claro, empreendedora, com certeza, essa visão. Com certeza, porque quando nós tínhamos um comércio de alimentação, então eu falei para ele, não nasci para ficar com o umbigo no fogão. Eu quero colocar um salto, colocar roupa social, porque é o meu estilo. Uhum. Eu gosto muito, né, de processo, papéis, nossa, amo. Então, inclusive, fui à busca de uma oportunidade. Quando eu cheguei em casa, ele falou, vamos abrir um escritório de contabilidade. Eu falei, uau! E foi assim, seguindo. E aí, né? Detalhe, nós não tínhamos condições nenhuma de estar com o escritório de contabilidade naquele momento. Mas posso contar como começou? Pode. Vamos embora. Vamos comer. Vou pegar aqui um queijinho. Que legal. Então, o que aconteceu? A gente teve um fato curioso, né? O Israel decidiu abrir o escritório de contabilidade, né? Por insistência de uma pessoa que chegou, né, procurando nossos serviços e aí ele entendeu que era o momento de abrir o escritório. Só que aí esse foi nosso primeiro cliente, um salão de beleza. Então, como eu tinha vivência no escritório que eu trabalhava, então eu gosto muito de desafios. E então eu trabalhava no setor de legalização, que é o departamento legal da contabilidade, né? E eu pegava tudo que era difícil. Então, eu tinha prazer em solucionar aquele problema que o cliente trazia, né? Então, isso me deu uma bagagem fantástica. Então, na rua em que morávamos, né? Na época, nós estávamos no sobrado. Então, tinha o guardinha da rua. E ele tocou a campainha de casa e trouxe uma pessoa, né? Um português. Esse é o senhor Bacalhau? Isso. Eu tanto ouvi falar no escritório. Famoso. Foi o primeiro cliente. Foi. Nossa, de certa forma, história sim. legal. Porque foi o primeiro cliente, na verdade, foi o salão de cabeleireiro, né? Uhum. E aí ele foi o que assim, impactou bastante a gente. Né? E é até uma história legal, porque ele não queria, pelo fato de chegar lá e ser uma mulher. Uma mulher, né? imagina. Contadora. Contador é homem, né? Não né? é mulher. Tem essas coisas. E ele era um senhor de 60 anos, né? A gente está falando de que ano, mais ou menos, aí? 2005. Isso aí... 2005. Exatamente, 2005. E ainda tinha essa questão de... Claro, mas até hoje. Sim, até hoje. Até Mentira, hoje. Sério? Sim. Muitas eu vezes... achava que hoje já tinha passado por isso, já, sabe? Já deveria, né? Mas... Olha, eu vou falar para você, às vezes o cliente está falando, né, com alguém e fala assim, estou aqui na minha contabilidade, falando com o meu contador.
E ele tá do seu... Você tá do lado dele. Comigo. Entendi. Né? Eu falei, ótimo, sem problema. Mas Gente. também, graças a Deus, tem vários clientes que falam assim, tô aqui com a minha contadora, entendeu? Então, não posso falar para você que é geral, não é, tá? Mas naquela época, em Tinha 2005... essa percepção que contador era o homem. Uau, exatamente. Por quê? Contabilidade é algo que nós sabemos, né? Que é para quem gosta, viu, gente? Porque números... Você fala contabilidade, a pessoa corre, né? Corre, então, é ela verdade. corre. Mas, voltando à nossa história, esse guardinha de rua escutou a conversa desse meu cliente, né? Que, né, se tornou meu cliente. E aí ele trouxe até a minha casa, né? Que a gente começou na minha casa, na sala da minha casa. E aí ele falou, não, eu não quero, né? Não, olha, esse cara aqui escutou minha conversa, mas não tem nada a ver. Eu falei, não, mas se o senhor puder entrar, me contar a história. Enfim, ele entrou, contou a história, eu falei, resolva para o senhor. Ele, menina, mas tem tanta gente que já tentou e não conseguiu. Eu falei, mas para mim é fácil. Eu consigo resolver para o senhor em 30 dias. Aí ele falou assim, quanto você vai me cobrar? E eu pensei, ele não vai voltar, né? E aí eu fiz um preço como se eu estivesse numa contabilidade com funcionários pagando aluguel. E eu estava começando, né? Eu poderia fazer menos, mas eu achei que ele não voltaria. E ele falou, tá bom, menina, espera aí um pouquinho. Na mesma rua, ele foi buscar o cunhado dele, que tinha o mesmo problema, porque eles eram entregador de leite da Leco. Naquela época, né, a Leco ainda tinha entregador na casa. E aí ele trouxe o cunhado dele e já trouxeram a primeira parte, que eu falei, ó, teria que ser em 2 vezes. Esse é cliente bom, né? Aquele que já volta pagando. Exatamente. Não é em espécie, nossa senhora, é verdade. Uma em cima da outra, como diz. Naquela época era comum, né? As pessoas realmente pagavam no dinheiro, né? Sim, não, mas, assim, exatamente. Não tão comum, né? Mas eu falo assim, mas para eles, né, que lidavam ali com dinheiro, o tempo todo, eles trouxeram realmente... Era ótimo. Até brincar, no papel, no saquinho de pão, trouxeram o dinheiro e entregaram ali, entendeu? E foi legal porque o serviço eu fiz, era uma situação na inscrição estadual, né? E para mim era muito fácil resolver. Só que eu resolvi em 15 dias. Então, o combinado é que quando eu resolvesse, eles trariam a segunda parte. E foi incrível, porque eu resolvi em 15 dias, né? Eu não tinha o maquinário, ou seja, eu não tinha o computador, eu não tinha a expertise total para resolver o problema. É claro que eu busquei ajuda, né, na época do meu irmão, do meu outro irmão, né? Porque a gente, na família, nós somos em 7 contadores. Olha que bacana. Família de contadores. Nossa. 7 contadores. Isso eu não sabia. Você vê, 7. Carol? Não, isso eu não sabia, não. 7 contadores. E a Carol fugiu. Não quis, A Carol não quis não fazer quis. contabilidade. Não quis Ela fazer é contabilidade. marketing. Então, o que aconteceu? A gente resolveu. E esse cliente ficou tão grato, que para o bairro inteiro ele comentava, olha, precisa de uma contadora? Procura a ele fez o boca a boca de Zenilda. vocês. Exatamente. E detalhe, né? Depois eu resolvi outras coisas para ele, mas ele foi uma passagem de 1 ano só na contabilidade, porque depois ele se aposentou, eu ajudei ele a fazer a aposentadoria dele, então ele se aposentou e ia para Portugal. Só que ele ficou doente. Então ele precisou ser internado para fazer uma cirurgia. E o que foi interessante, que ele foi internado e a caminho do centro cirúrgico, né, ele falou para a esposa dele, olha, qualquer problema que tiver, né? Aí olhou para o médico e falou assim, se o senhor precisar de uma contadora, pode chamar a Zenilda, minha esposa tem o telefone dela. Nossa. Então, olha só, e ele faleceu, né? Fez a cirurgia e faleceu. Lamentável. Então, foi tão bacana, porque, gente, contabilidade é algo de confiança. Sim. A pessoa tem que confiar, você tem que trazer segurança. Eu costumo falar que a gente procura vender soluções, né? Então, a contabilidade é algo de confiança. Então, você tem que passar isso para o seu cliente, né? O contador ele acaba fazendo parte da vida da pessoa. Com né? certeza. Sim, é verdade. Com Para você ter ideia, vamos fazer esse ano 20 anos, né? Sim, nós começamos aí em outubro. 2005, né? Estamos Olha agora em só. 2025, em outubro vamos fazer 20 anos. Cara, eu tô com vocês há E- 15, vocês vão fazer 20. Gente. Exatamente. E olha só, nós história. temos clientes com mais de 15 anos com a gente. Sim, Olha. nossa, Então, tem, claro. história, né? A gente viu os filhos nascerem, né? Isso. Vimos casamento de cliente, Sim, participamos sim. de muita coisa. Então, assim, esses 20 anos de história. Sim. E ela falou, né, de computador, de toda a parte da estrutura do escritório, né? Sim. E quando nós iniciamos, que eu falei para ela, nós vamos montar, né, o escritório, a Almep é Almeida e Pereira.
Então, a junção do nome. Sim. Né? E nós tínhamos um computador que, naquela época, falava muito de 286, 386, né? Nós tínhamos um 086. Um 686. Cara, o computador era tão ruim que eu chamei, eu falei, vamos montar, então precisamos, lógico, de um software, né? Nós conhecíamos um pessoal, chamamos, o cara veio, quando ele começou a instalar, ele começou a passar a mão na cabeça e eu senti que ele estava incomodado. Eu falei para ele, algum problema? Ele falou assim, você não vai se ofender, cara? Seu computador não gira o processo. Nada. Não gira nada aqui, não vai dar, cara. Isso é muito fraco, né? Verdade. Eu falei para ele, não, me dá só 30 dias, né? Que eu vou comprar um computador e nós vamos acertar isso aí. Aí ficou aquela coisa engraçada, porque era um computador Sim. para nós dois. Não, e um computador que valia Então, metade, né? metade, Que era meio claro. computador, né? Menos da metade. Então, assim, internet de escada, né? Nossa, 2005. meu Deus, vocês tinham internet de escada. Aí o que acontece? Ela saía para fazer um café, eu já sentava lá e estava lá no lugar. Ela falava, só um minutinho para a gente Sim, resolver aqui. sim. Então, para você ver, começou, ela falou em casa, né, na sala de casa, com um computador 086, muito fraco. E aí nós compramos um computador, aí chamamos ele de volta, ele instalou para nós. Agora tínhamos dois computadores, não, um e-mail, né? Tínhamos um computador e meio que começou aí o escritório dessa forma, né? Não, eu tenho uma observação aqui que eu quero fazer que não tem como deixar de fazer. A voz do Israel, hein? Que voz de locutor, Cara. né? Meu Deus, isso aí vai sair bem lá nas gravações, né? Mas Já vou falando ser em contratado voz, para o estúdio aqui, né? É. Para fazer locução. falando em voz... Ele tem uma voz muito boa. Não mesmo, é? né? Voz de locutor, É. rapaz. Eu conheci o Israel, né? Numa empresa que eu fui fazer entrevista, comecei a trabalhar lá. Então, minhas amigas ligavam na empresa Caramba. e elas falavam... Olha aí, Israel. Toma mais vinho que eu quero saber todas as histórias aí. Queijinho, que legal. Essa é a vida. Aí elas falavam assim, nossa, mas que voz, nossa, que legal. Então, era muito interessante, porque eu falava, quer conhecer, né? E eu apresentava Israel para minhas amigas, né? E ele conquistava pela voz, né? Então, a voz dele é bem legal mesmo. Uma voz bonita, pô. Uma voz bonita mesmo. Fez muito trabalho da faculdade pra mim. Né? Sim. Olha, você tá vendo? Estamos na profissão errada aí. Pois é, meu amigo, imagina. Que legal. Mas eu vou te falar, Genial. A gente tem... na nossa sala, né? Nós sentamos um de frente para o outro, como se fosse aqui, né? Então, a nossa sala tem a vista para o Shopping Morumbi, né? Então, é proposital, né? Porque aí você falou assim, poxa vida, trabalhar com o marido, né? A gente trabalha junto. Antes de casar, a gente já trabalhava junto, né? Então, a gente tem mais de 30 anos trabalhando os dois, né? Junto ali, sem problema algum. Às vezes o pessoal fala assim, puxa vida, né? Vocês não brigam? Não. Lá nós nos apresentamos como sócios, né? Mas é claro, de vez em quando a gente briga, mas na hora de ir embora, pego na mão dele e a gente vai sossegado, né? Conversando, tranquilo. Isso é muito bom. Tem que saber dividir, né? Tem que saber. Porque o que acontece? Na vivência do escritório, a gente vai se acostumando, né? E quando você tem uma relação de respeito, então dá muito certo você trabalhar junto com o seu marido, né? Trabalhar com família. Só que assim, com o limite de abrir a porta do escritório, todos são profissionais, né? Não pode misturar, porque Os problemas de casa fiquem em casa. Claro, em casa. com certeza. Você entendeu? Então tem Nossa, aquele Isso é muito respeito. difícil. Isso é muito difícil. Não, mas é assim, é costume, né? E a gente sempre foi assim, nunca teve aquele problema, não, ela vai sair mais que eu, tá? Ou então ele, não. Não. A gente Podemos tem essa competir, cumplicidade, né? Não podemos entendeu? competir, Não tem necessidade. competição, não tem competição. Né? Tanto é que o nosso lema é assim, né? Atender bem o cliente, trazer solução para ele. Olha, né? bonito. Isso é bem Olha o legal. corte, olha o corte, ó. Isso é Pega bem esse legal. corte, Carol. E você sabe que a contabilidade é algo assim, muito sério e até difícil. Eu falo que tem vários problemas que a gente enfrenta, mas você tem que ser firme. Por quê? Na dor, você tem um amadurecimento, né? Sim. Então, vamos lá. Se você tem algum problema, eu costumo falar no escritório que eu tenho um contrato. Nós temos um contrato com o cliente, né? Então, tudo que acontece, é lógico, eu tenho que fazer valer o contrato, né? Então, a solução tem que chegar. Mas aconteceu aquilo, como é que você vai resolver?
Não tem problema. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar assim, olha, isso aqui eu não sei te falar agora, vou te falar depois. Vou trazer Por a quê? solução. Exatamente, porque o cliente ele tem que estar satisfeito. Eu busco êxito no que eu faço, né? Então, tudo que fazemos tem que ser com excelência. Né? Não Perfeito. pode ser pela metade. Porque quando você vai conversar com o cliente, aí o cliente ele não se sente seguro no que você está trazendo para ele não vai ficar com você. Então, em primeiro lugar, você tem que trazer a segurança. Né? Então, você vai conversar com o cliente, você tem que mostrar a sua capacidade ali, na conversa com ele. Verdade. Né? E aí ele vai entender que ele está seguro. Aí ele confia no que você está falando. Né? Então, isso é muito importante. Né? Muito importante. Eu costumo mesmo. dizer assim, né, que o cliente ele nos contrata, né, e ele tem uma expectativa, né, de uma entrega, Claro. e a gente tem que atender essa Total. expectativa, né? Não, e muitas vezes ele já Nós veio temos uma- sofrido de outra contabilidade, Sim. de outras situações que não conseguiu resolver e ele está buscando isso em vocês, né? Sim, então ele chega no claro. escritório de vocês e ele fala, meu Deus, será que vai ser agora? Será que eles vão conseguir resolver, né? Sim, sim. Olha, uma Você- coisa interessante que eu quero falar assim, né? Eu costumo dizer para as pessoas, você está atacando outras... Hoje, com a internet, você pode atender qualquer estado. Pode ter cliente no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, onde você quiser, no Nordeste. Inclusive, tem uma solicitação aí de um parceiro em Recife, querendo fazer contabilidade lá com a gente e nos representar lá em Recife. Mas eu falo para as pessoas assim, costumo dizer que São Paulo é um país, não é nem um estado. Tem uma quantidade de clientes gigantesca. Então, a gente acabou atendendo outros lugares porque o cliente fala assim, meu filho vai abrir, um parente meu vai abrir lá, eu quero você fazendo lá. Eu falo, bom, nessa região não tem um bom contador? Eu falo assim, não sei se tem, eu quero você porque pelo histórico, né? Pelo nosso atendimento, pelas nossas entregas. Então, a gente nem se preocupou em atender outros estados, porque São Paulo é gigante, mas acabamos atendendo porque alguns clientes, né? Aqui tem um mercado muito grande. Tem um mercado Tem. grande. E tem espaço para todo mundo, né? Mas nós temos clientes, vários clientes fora também. Eu tenho cliente da Bahia, eu tenho cliente imposto de renda, nossa, é demais, né? Todo ainda lugar precisa do plano B, né? Ainda puxando um gancho disso que o Israel falou, vocês comentaram uma vez que vocês foram para um treinamento e tinha um monte de cliente de vocês lá. Que tinha um cliente de vocês, conhecia o outro, conhecia o outro, conhecia o outro. Sim, sim. E foi interessante isso, porque assim, chegou uma pessoa e falou assim, cara, eu preciso de um contador. Aí, Durante o evento. durante o Isso, evento. durante o evento. E aí a pessoa falou assim, vai para o MEP. Aí o outro vai para o MEP, vai para o MEP. Caramba, tinha 6 ou 8 pessoas lá, Olha como cliente lá. esse E mundo você, é pequeno, todos né? vocês são clientes da UMEP. Assim, não preciso de outra referência. Então, quando ele chegou no escritório, ele falou, olha, eu fiquei assim, impressionado, que eu estava num evento, né? E eu perguntei de uma contabilidade, aí um falou, eu sou de lá, então assim, foi muito legal. Então foi fácil definir a Sim. contabilidade, decidi optar por vocês, né? Foi muito interessante. muito Nesse legal. ponto você vê como vocês conseguem fidelizar Sim. o cliente, né? Porque além de ser o seu cliente, ele acaba virando também um parceiro, muitas vezes vira um Claro, amigo. vira um E amigo. isso foi uma coisa Sim. que na Maximize, para mim, foi um aprendizado, assim. Porque a Maximize caiu no meu colo também. Eu nunca pensei em ser empreendedor, né? Eu fui criado para ser um bom funcionário, sabe? Meu pai trabalhou 30 anos numa empresa automobilística, Ih, né? antigamente era assim. Trabalhava Exatamente. muito Então, eu tempo, sou dessa né? geração, que É. você tem que fazer o concurso público, Sim. ou você tem que ser um bom funcionário, trabalhar numa boa empresa que você vai se aposentar bem lá, sabe? Sim. Então, quando eu comecei com a Maximize, e veio o primeiro cliente, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, aí com o passar do tempo, esses clientes foram virando meus amigos, assim como vocês viraram, assim como sim. muitos outros viraram. Sim. E isso é incrível, né? Não é uma coisa que você Muito tá, bom. pelo menos para mim, quando eu comecei a empreender, eu sempre tive essa relação muito, não, eu sou prestador de serviço. Mas com o tempo, essa barreira ela vence, né? Vence, Ela vence, vence. porque Total. você encara às vezes desafios junto com o seu cliente, né, que vira um Sim. parceiro. Sim. Né? Você sabe que foi até interessante você falar nisso, porque a confiança, ela vem, às vezes, assim, de um bate-papo, né? Um bate-papo. No nosso início, veio uma pessoa, foi até engraçado, né? Que ela veio e falou assim, olha, menina... Ai, que legal, né? Me chamar de menina. Gostei, amei. Eu falei assim, olha, menina, eu estou com um problema aqui que eu já passei por 5 contabilidades e não consigo resolver. Né? Será que você consegue? Aí eu falei, ok. Então, eu falei inicialmente, né, que a empresa onde eu trabalhei, no escritório do meu irmão, gostava das dificuldades, né?
Então, ele trouxe uma situação muito legal. Que eu bati o olho e falei, uau, é uma bobeira. E ele falou assim, olha, eu preciso tirar uma certidão e não sei o que está acontecendo. Eu já paguei, né, o imposto, mas ninguém consegue resolver. Aí eu falei assim, ok. Aí peguei os documentos, falei para ele, olha, eu vou analisar e daqui uns 2 dias o senhor volta, né? E estava no nosso início, né? Ele falou, tá bom. Aí foi engraçado que eu falei assim, será que ele volta mesmo? Ele deixou o papel comigo, ok. Aí fui analisar, porque na hora eu já gosto de ver, eu sou muito, assim, curiosa, né? E sou ligada a 220. Então, fui verificar e ele tinha uma bobeira. Quem fez o imposto para ele colocou um valor menor, como se fosse R$ 15 a diferença. A diferença. Exatamente. Então, eu gerei a guia, fiz o pagamento. E enroscou por R$ 15. Quando ele voltou, eu já tinha a certidão na mão. Absurdo, né? E aí ele falou assim, eu não acredito. Menina, eu tenho uma empresa com 40 funcionários. Eu vou te dar mais um negócio para fazer. Se você se der bem e me mostrar que a sua competência, como você mostrou agora, eu vou trazer essa empresa para você. Poxa, começo de escritório. E era uma Legal. empresa boa. É, uma empresa Coisa maravilhosa. boa, muito boa. Eu falei assim, uau. Aí, então, ele me pediu para fazer, porque ele teve um problema com a empresa dele anterior, que pegou fogo e tal. Ele preferiu indenizar os funcionários do que pagar os impostos. Então, ele precisava cancelar essa empresa porque ele já estava com outra empresa com esses 40 funcionários. E a primeira empresa que pegou fogo, né, ele estava tentando resolver para cancelar. Então, ele me trouxe uma outra coisa para fazer lá da empresa, que também para mim foi fácil, eu fiz. E aí, ele me passou essa empresa para terminar de cancelar. E, na época, a gente cobrava um valor muito bom. Hoje em dia, não. Porque para cancelar uma empresa é fácil, muito fácil, né? Então, o cancelamento de uma empresa hoje, o governo, ele acha maravilhoso você cancelar a empresa, porque a empresa, ela perde a personalidade jurídica. Então, a dívida vai para a pessoa física. Então, quem é responsável pelo passivo da empresa, que a gente indica isso no distrato, ele fica responsável pela dívida. Então, o governo achou isso ótimo. Por quê? As vias de cobrança das repartições, vamos dizer, né? Receita Federal, Estado, Prefeitura, elas são devagar. E eles precisam de algo que seja rápido, né? Que tenha um poder de cobrança mais rápido. Porque todo mundo fala, cobrar não a empresa vou... é difícil e é mais fácil Sim, cobrar a pessoa. Exatamente. E eles gastam o custo para cobrar os impostos dos devedores, né, dos contribuintes, é muito alto. Tanto é que quando você parcela um imposto, você tem que pagar ali as custas do advogado. E, às vezes, ele só vai atravessar a rua. Você entendeu? E é valor absurdo, porque é porcentagem em cima do que você está devendo. Se você deve muito, você paga muito, entendeu? Então, e outra, por que ele faz isso? Porque os honorários advocatícios na parte das repartições, ele fica muito alto. Então, se Ele a quer mais é pessoa... que você cancele mesmo. Claro, porque é mais Pra sério. gente ir buscar em casa, né? Isso. Tanto é que hoje o governo, quando ele faz uma cobrança de impostos, ele manda a pessoa para o Serasa, ele manda a pessoa para os cartórios, os cartórios que fazem o protesto da pessoa física, entendeu? Não poderia, porque ele tem meios próprios, mas é mais rápido, porque tudo do governo é mais devagar, né? Então, por isso que muitas pessoas correm para pagar o débito quando ela vê chegando um protesto, e você vai ver o protesto é Receita Federal, dívida ativa, entendeu? É Prefeitura, é Estado, entendeu? E isso daí é muito ruim, porque os empresários, eles se sentem lesados, né? Porque, além de pagar o imposto, não pagou, por algum motivo. Aí ele vai ter que pagar o imposto e vai ter que pagar as custas. As custas né? advocatícias. Que muitas pessoas não sabem que quando a empresa é EPP ou ME, ela tem desconto de 50% nas custas. Isso é muito importante falar, porque muitos vão lá e pagam. Né? E ela poderia muito bem parcelar o imposto e as custas negociar e pagar 50%. Porque tem impostos que é 200 mil, 300 mil. Imagina as custas no cartório. É muito alto. Entendeu? Mas, enfim, é outra situação, né? Então, conclusão, esse cliente resolveu para ele, eu cancelei a empresa dele, na época, um bom dinheiro, né? Porque a gente precisava de todas as certidões zeradas para fazer o cancelamento, e ele trouxe a empresa de 40 funcionários. Que era esse ainda é o seu bacalhau, né?
Não, Não, esse é seu outro bacalhau. cliente. Outro bem. É, Já outro são cliente. várias Gente, nossa, histórias. cara, são muitas histórias muitas aqui. 20 histórias, anos, meu amigo. muito. Com 20 anos, a Verdade. gente tem histórias pra caramba. Dá pra ficar verdade. aqui, ó. Ah, dá pra Muitas ficar Mas aí, aqui. horas mas aí aqui nessa, contando. nessa época você já tinha os computadores? Ah, a história dos tinha- computadores, olha que bacana. Tem outra história aí? Claro, Tem. porque quando Eita, começamos, nós. Ixi. lembra da história? Lembra da história do computadorzinho lá? Do Como o meio Isa falou, computador, que era do meio 686. computador. Isso. Então, nós começamos com esse computador. E as coisas foram acontecendo e não. Então, nós fomos comprar outros computadores. E financiamos 3 computadores maravilhosos, impressoras Que maravilhosas. Aí passou 3 Tudo meses, novinho. tudo novinho. Financiamos em 36 vezes. Então, por que eu estou frisando os 36? Por quê? Um belo dia, eu com reunião marcada com o cliente, vou chegando no escritório, o cliente está no portão. Aí ele falou assim, Zenilda, eu pensei que você estivesse lá dentro, né? Eu falei, não, tô chegando com Israel, né? E eu vi a porta aberta. Eu falei, meu Deus. Quando nós entramos, tinha sido assaltada. Levaram os 3 Levaram computadores, tudo, cara. levaram as impressoras. Meu Deus. E o cliente falou assim, eu volto uma outra hora. Eu falei, não, agora mais que nunca eu tenho que te atender. Fui tirando os papéis, chamei ele para minha sala, tirei os papéis, está tudo jogado em cima da mesa. Nossa. Puxei a cadeira e falei, senta aí, vamos conversar, porque agora eu preciso de você, mais do que nunca. Aí ele foi, passou o serviço meio sem graça, né, e foi embora. E na frente do escritório tinha uma lan house. E um rapaz super bacana, amigo nosso. Mas você atendeu ele sem os computadores, Sim. sem nada, sentou Sim. com ele. Sim. Só Conversei com imagina, ele. os caras vão assaltar, eles espalham os Levou papéis. tudo, não, isso que eu tô É imaginando. bagunça que tava no Uma escritório. bagunça. Separou uma bagunça, Uma bagunça. sentou e atendeu o cliente. É, Nossa, foi ele dessa Ele ficou forma. impressionado, falou assim, vocês estão com essa calma. No que É, não, está eu tô acontecendo?" impressionado aqui. Mas Gente, era um momento que a gente precisava mais do Precisava que da nunca do sequência. cliente, né? Né? E o nosso Caramba, que amigo, história, meu. e o nosso amigo que tinha lan house em frente, o Edson, né? Chegou lá e falou assim: não, pode ficar tranquilo. E ele forneceu 3 computadores pra gente. Aqueles com a tela amarela, Sim, sabe? sim, Já tão velhos. aqueles bege entendeu? que amarelava, Beges, né? Isso. Aqueles 086. Nossa, mas foi maravilhoso. Sabe? Mas 086. foi o que salvou. Meio-dia, Salvou. isso foi umas 8 da manhã, nós chegamos Isso, no escritório, quando né? chegamos 8 horas, né? E quando foi meio-dia, estava tudo funcionando, né? Sim, Já estava tudo exatamente. já funcionando, a gente conseguiu É. atender os clientes, ligar para todo mundo, explicar o que estava Sim. acontecendo. Mas E demos quando- sequência. Mas foi- quando isso foi assim. aconteceu, aí vocês pensaram em desistir, ou abalou você? Não, de jeito nenhum, imagina. Não. Sabe por quê? Lembra que eu falei que eu gosto de salto, colocar uma roupa bonita, né? E mexer com os papéis? Eu estava fazendo exatamente o que eu queria na vida, né? Então, isso não me abalou. Dei sequência. E sabe quantos anos tinha o escritório? 1 ano e meio. Então, no início. 1 ano e foi meio, muito no imagina. início, no início, Imagina, você foi está no fazendo. começo. Eu costumo falar que a gente tem que fazer o que está no coração. Então, se você decidiu aquela profissão, você tem que seguir em frente, tem que fazer da melhor forma possível. Entendeu? Ah, mas eu vou ser funcionária, né? Porque eu me formei em contabilidade e você é funcionária de uma grande contabilidade. Então, você tem que iniciar assim. E depois você vai descobrindo seus talentos. Né? Meu irmão costuma falar que a gente tem que aproveitar onde brilha. Né? Então, você descobriu que é isso que você quer fazer, se você fizer da melhor forma, não interessa os obstáculos, você tem que seguir em frente. Sim. Entendeu? Porque você tem um caminho para traçar. Né? Legal. E é legal o caminho, porque é o seguinte: às vezes a gente está no caminho. E aí a gente vê um atalho, fala, opa, vou no atalho. Chega lá na frente, você descobre que não era esse atalho. Esse Você tem que atalho não era voltar tão para a bom, né? estrada. Exatamente, você tem que voltar para a estrada e seguir em frente. Por isso que quando você está empreendendo, começou, a primeira dificuldade, relaxa, vai em frente. Por quê? Você vai ter vários problemas. Eu costumo falar que um problema traz outro e traz mais outro. E eu acho fantástico, porque nisso você cresce. Você cresce em todos os problemas que você encontra na vida. É crescimento. Você vai amadurecer. Entendeu? Então, não pode fugir. Não, porque não tem vitória sem a batalha. Você tem que batalhar. Não Tem que existe ir para o marinheiro campo. bom com mar calmo, né? Ah, Exatamente. com certeza. Né? Eu vou dar um É isso queijinho para ela aí. descansar agora e deixar eu falar também, que eu gosto de Aí, falar também, legal. né? Falando em empreender, né? Eu sempre falo, as pessoas trabalham, quem trabalha, trabalha, mas para construir um patrimônio pessoal. Então, não interessa se você é CLT, não interessa se você é MEI, se você é autônomo, se você é empresário, se você é um concursado. Não interessa. Tudo que você faz, na verdade, para a sua vida pessoal.
Então, a razão da UMEP, né, a razão social da UMEP, na verdade, é exatamente o apoio. A razão dela existir, né, para a sociedade é apoiar o empreendedor, né, ajudar na carreira também da nossa equipe, no crescimento, né? Porque nós nascemos para isso. Então, quando eu falei para você, falou, né? Poxa vida, que a ideia de empreender é minha, porque eu sempre fui empreendedor. Verdade. Falei, se não vou empreender naquilo que eu estava querendo que virasse franquia, o meu comércio e tal, se vamos empreender, então, no ramo que você quer, no ramo de contabilidade, ótimo. E iniciamos o escritório, eu não era contador. Falei, você é a minha primeira formação de administração. Aí eu falei, agora eu sou contador, agora vou para um escritório de contabilidade. Então, agora vou me formar, fui buscar formação, né? Para ter o CRC, para representar o escritório, poder falar. Fui estudar também contabilidade. Mas, inicialmente, quando iniciou, ela era contadora e eu não. Então, que a gente ia nas reuniões, o pessoal falava o contador e deixava ela de lado. E ela era contadora, né? Por quê? Por causa do preconceito da questão da mulher. O contador homem, eu era o contador. Como eu tinha experiência que na administração você aprende um pouco de contabilidade também, né? E você tem uma noção. Sim. Mas aí eu fui buscar realmente formação em contabilidade. Puxando ainda esse gancho que está falando de empreender, eu sempre escutei de você várias vezes você falando que a empresa é formada por pessoas, processos e tecnologia. Sim. Exatamente. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso. Eu acho muito legal esse seu jeito de pensar, de enxergar a empresa de um modo geral. Se você tem um processo bem definido e você tem uma pessoa capaz de executar esse processo, a empresa vai dar certo. Se você tem um problema ali, se acontecer um problema, verifica o processo. Se o processo está certo. Se o processo estiver certo, foi a pessoa que não executou direito. Agora, se a pessoa executou direito, mude o processo, algum problema com o processo. E onde entra a tecnologia? Para você escalar. Você hoje só escala com tecnologia. E os negócios hoje que têm um bom rendimento precisam ser escaláveis. Senão, por exemplo, o escritório de contabilidade precisa de muitas pessoas, né? Então, vai chegando o cliente, você vai encharcando o escritório, vai deixando o escritório cheio de funcionários. Hoje, com a tecnologia, não. Você consegue atender mais, já tem projetos aí de atender 100 por 1, né? 200 com tecnologia, você tem aí, com um funcionário, você consegue atender 200 clientes. É, lógico, tem digital, toda uma questão de tecnologia envolvida, né? Clientes de serviço, porque você já vai fazer tudo ali com mais agilidade. Mas tendo aí o processo, a pessoa certa, tá? E a questão da tecnologia, não tem como dar errado. Hoje nós temos um mercado, algo que é complicado, que a gente já enfrenta aí, que é 60% das empresas quebram em 5 anos. É verdade. Você falou vocês percebem isso no dia a dia de vocês contábeis ali? Mas... Vocês veem a empresa chegando e às vezes a pessoa não se sustenta. Sim. Vocês conseguem ver isso? Acontece muito isso. Por exemplo, né? A gente fala assim, por que isso acontece? Principalmente por causa da administração. Má administração. Não interessa o governo estar no poder de direita ou esquerda. Isso. Muitas vezes as empresas quebram, a maioria das vezes, por má administração. Por misturar o bolso, né, o caixa com o bolso. Isso acontece muito. Acontece muito. Se preocupa entendeu? muito com o operacional e a parte da administrativa você lembra ficou que de trás. eu falei para você que você, quando tem uma empresa, você vai empreender, você vai trabalhar CLT, o que for, é para construir patrimônio. Então, às vezes, a empresa tem condições de pagar um prolabore de 5 mil, de pagar, na verdade, de uma retirada de 5 mil, né? Não vou dizer o prolabore, que é o salário de quem trabalha na empresa, do empresário, mas ele acaba retirando tanto da empresa que ele mata a empresa do que ele retira para construir o patrimônio pessoal. Não, é muito legal ouvir isso, porque hoje fui lá fazer a minha barba para vir bonito para o podcast, né? Meu barbeiro estava lá fazendo minha barba e tudo mais e falando sobre o lugar onde ele trabalhou, que a empresa não deu certo, que acabou quebrando, a barbearia, né? Eu falei, mas quebrou por quê? Né? Hoje eu vi isso, tá? Exatamente isso que você está me falando. Ele falou, então, o dono da barbearia, ele achava que o dinheiro da barbearia era dele. Sim. Entrava alguém, fazia a barba, ele pegava o dinheiro, botava no bolso e ia fazer as coisas dele. Sabe o que a gente fala? Quando acontece isso, a pessoa está comendo a semente. Sabe por quê? Para uma planta crescer, você tem que plantar semente, né? Então, você está com uma empresa, você está empreendendo. Quando entra um dinheiro, que legal, tem um monte de conta para pagar hoje, e vai e gasta esse dinheiro. Só que é o seguinte, o dinheiro não é seu.
Quando eu abro uma empresa, muitos me perguntam, Zenilda, você vai abrir minha empresa? Então eu quero 50% para mim, 50% para o meu sócio. Nossa, okay. A pessoa já sai dividindo tudo, Sim. já pensando nos lucros. Mas olha que interessante. Eu vou te contar melhor. Então, Zenilda, como vai ser meu objetivo? Então, conta da sua empresa, que eu vou te falar quais são os códigos. Ele já dividiu tudo, né? Ele já dividiu os ganhos, já dividiu os lucros. Com certeza. E nem falou da empresa ainda. Mas aí vem a parte melhor, né? Quanto vai ser o capital da empresa? E agora? Como é que eu faço? O capital da empresa? Então, quanto você utilizou, quanto você gastou, qual foi o seu custo para abrir a empresa? Né? Eu falo de maquinário, né? Programas, a estrutura, se ela vai ter estoque, né? Quanto você gastou? Normalmente a pessoa não sabe. Você entendeu? Ela não sabe. Então, se o sócio gastou 10 e o outro gastou 2, eles querem 50% para cada um. Isso existe um acordo de sócios. Assim, na contabilidade? Sim. Só que aí, veja bem, quanto que é meu capital? Eu abri um escritório de representação. O que eu vou precisar no escritório de representação? Um contrato, claro, de quem eu vou representar, né, para eu iniciar. Vou precisar, pode ser na sala da tua casa. Então, você não precisa de muito. Você tem que ter uma cadeira confortável, porque em algum momento você vai ficar sentado ali, mexendo no computador. Você tem que ter um note, claro, né? 1,86 para começar, pelo menos. Claro. Então, você pode começar uma empresa, vamos dizer, um MEI. MEI pode colocar o capital lá, R$1.000. Porque ele não gastou nada. Porque o MEI, às vezes, ele é um cara que era seletista, que agora ele está regularizando para um PJ, um PJ que vai começar. Sim. Ok. Aí, ele é uma microempresa, vai. Então, eu falo para ele, olha, vamos deixar a sua empresa já estruturada. Vamos colocar 10 mil? Zenilda, mas eu não gastei 10 mil. Mas pode ser 10 mil. Porque o capital não é o que você tem no bolso. O capital é para você iniciar, é o pontapé da sua empresa. Então, você vai levar o seu contrato num banco, o seu capital está R$1.000, o gerente nem está muito preocupado com você, porque a sua empresa acabou de abrir. Não tem histórico, não tem score, né? Então, ela tem um capital baixo. Zero, praticamente. Esse capital vai ser utilizado para quê, R$1.000? Nada. Então, se você coloca 10 mil, é um valor que é legal para você iniciar. Mas aí a gente vai fazer o balanço, que ninguém gosta, né? Mas vamos falar do balanço. Aí fazer o balanço. Então, eu tenho lá o caixa, né? Eu tenho o ativo, eu tenho o passivo, né? O caixa é aquilo que eu tenho de dinheiro, o passivo é aquilo que eu vou pagar. E você tem o PL, que é o patrimônio líquido, que está lá o capital. Aí o capital é da pessoa? É do sócio? Não, o capital é da empresa. É para você investir. Por isso que o dinheiro da empresa não é totalmente seu, você não pode pôr no bolso. Porque a empresa, você tem que investir nela. E entrou o dinheiro, né? Ela é um indivíduo, né? Sim, é uma pessoa. Entrou o dinheiro, jurídica. Dinheiro que entrou é a semente, entendeu? É a semente. Então, se você gastar todo o seu dinheiro, né, o dinheiro que entrou na empresa, o dinheiro que entrou na empresa, você está comendo a semente, porque você tem que crescer. E uma empresa, para crescer, tem que investir. Entendeu? Boa. Então, se você tem aquele dinheiro do capital e investir na sua empresa, né, a sua empresa, a tendência é o quê? Crescer. Entendeu? Você chega longe. Mas não, eu tenho aquela conta, eu estou devendo para fulano, para ciclano, eu preciso desse dinheiro. Então tem que começar a repensar nisso. Porque a empresa, você não pode comer a semente. Se você come a semente, Genival, você não tem o que plantar. Você não tem o que semear. Não, eu diria assim, o que eu já pensando vi muito um exemplo realmente de uma plantação, né, de alguém que trabalha com isso, você tem que separar uma parte que você vai consumir, uma parte que você vai vender e outra que você vai plantar novamente. E essa semente é o que você iria plantar novamente e você comeu. E muitas vezes a pessoa não gasta nem com dívida, não, tá? Eu acho que a pessoa gasta com coisas de luxo mesmo, porque ela vê o dinheiro. Por exemplo, quando eu abri a Maximize, que eu tinha o meu salário de CLT, né? Você está acostumado ali com um salário mínimo, 2 salários mínimos, né? E quando eu abri a Maximize e comecei a pegar 5, 6, 10 clientes, você vê o patrimônio aumentando. Isso. E você olha aquele dinheiro na conta, você fica deslumbrado, assim, você não está acostumado com aquilo, entendeu? Não está acostumado. Só que, desde o início, eu sempre tive em mente que aquele dinheiro não era meu. Eu falava, tá, esse dinheiro aqui é da empresa. Sabe por quê? Eu tenho meus colaboradores e eu vou ter que pagar eles no fim do mês. Eu não posso contar com o dinheiro de todos os meus clientes, porque um cliente passa uma dificuldade, cliente sai, cliente entra, né? Acontece um imprevisto no meio do caminho,
E aí eu vou fazer o quê no fim do mês? Pois Né? é. Mas aí eu acho Sim. que onde as pessoas se deslumbram, sabe? Ela vê aquele dinheiro, ela fala, pô, dá para financiar um carro. Isso. Ah, dá para eu morar num lugar melhor. Sim. E a pessoa vai vivendo naquele limite. Aí um cliente sai, o desespero. Aí bate o desespero. Bate, Você claro, falou no início aí claro. de que a empresa é uma pessoa, né? E é verdade. A pessoa jurídica. Sim, Ela de existe. fato, verdade, de Fictícia, fato. que por trás E tem um, de fato. tem um PF, Exatamente. né? Uma pessoa física. A pessoa jurídica, ela existe no mundo fictício, né? No mundo jurídico, mas ela é uma pessoa. Todo dinheiro pertence à empresa. Exatamente. Você tem que entender o seguinte, eu sou seu sócio, para ficar mais claro, eu sou seu sócio. Então, eu trabalho na empresa e você também trabalha. Então, nós vamos ter um salário. Se eu fosse contratar alguém no mercado, por quanto eu contrataria para fazer o meu serviço? fazer o seu serviço. 5 mil. Exatamente. Então, tá bom. Então, eu vou tirar um prolabore de 5 mil. Ah, você também, na sua parte, 5 mil? Ok, você vai tirar um prolabore de 5 mil. Independente que você tenha 90% da empresa, só tenha 10%. Tá? Porque o trabalho, a remuneração, o prolabore é a remuneração do seu trabalho. O restante é a distribuição de lucro, entendeu? Aí, lógico, você tem 90%, você vai ficar com 90% do lucro e eu vou ficar com 10% do lucro, Sim. só tenho 10%. Que é o acordo ali. Mas né? esse é o acordo. Mas quanto essa empresa pode te pagar? Se você quer aumentar a sua retirada, você tem que deixar a empresa crescer, empresa tem que para que ela crescer. possa pagar. Isso. Eu falo que às vezes as pessoas, principalmente o pequeno empresário, né? O pequeno empresário, ele mistura muito a vida da pessoa física com a jurídica. E às vezes ele não utiliza o contador como ele poderia utilizar. Exatamente. Contador. Aí chegamos no contador, né? Aí chegamos no... Quando que a pessoa descobre que ela precisa de um contador? Cara, que deve ter muita gente que meu começa querido. e vai. Eu já A entreguei- pessoa começa e vai. Eu já né? entreguei balanço para o cara, numa reunião para apresentar o balanço, e o cara pegar o balanço, ele olhar, ele vai para a última linha, deu lucro, legal. Ele vira o balanço e começa a fazer de rascunho. Faz e rascunho fala na ali. reunião. Na reunião. Na E reunião, aquilo faz já rascunho vai, no eu já vou balanço. suando e olhando aquilo para cima, você viu o balanço, eu preciso falar do balanço para você, preciso analisar esse balanço contigo, eu quero conversar um pouquinho e falar o que está acontecendo com a sua empresa. Não, eu já vi aqui que deu lucro, eu falei, mas deu lucro, mas vem cá, deu quanto de lucro? Ótimo, você está dando lucro, que bom. E de lucro por quê, Mas, né? O sei que lá, o aconteceu, seu né? lucro, por exemplo, vou falar assim, ó, o seu lucro está dando 6%. Mas os seus concorrentes estão tendo lucro de 15, 20, cara. Então você está abaixo. Então não é só questão de dar lucro, é entender o mercado, o seu mercado, entendeu? Sim. Entendeu? Então o contador, ele é muito importante porque ele tem ali as informações da tua receita, ele tem as informações das suas despesas, do que você pagou de imposto. Eu chego numa reunião, às vezes, uma vez um cliente estava comprou uma loja, comprou a segunda, montou a terceira, aí estava montando a quinta loja. Aí me chamou. Não era meu cliente ainda, né? Então Mas me ele já tinha chamou. um contador lá. Já tinha um contador. Aí ele chegou e disse, tô trocando de contabilidade e tal, vou montar minha quinta loja. Eu falei para ele, legal. Eu falei, quanto lucra essa empresa aqui? Ele falou assim, como assim? Eu falei, não. Quanto Meu lucra a Deus, empresa? isso é assustador, Ela falou, não sei. Não é? Eu falei, qual a sua margem de contribuição? Eu falei assim, eu não sei o que é isso, cara. Eu falei, Meu tá bom, Deus. legal. Então, assim, como é que você montou 5 lojas? Porque quando É isso ele que eu- veio... Eu quero um Ele bom veio, negociante. ele veio né? porque foi indicação de um cliente, porque ele falou assim, ó, me ajuda meu amigo que ele está quebrado. Ele tem 5 lojas. Eu falei, opa, 5 lojas, que maravilha! O cara nem sabia por que Quando tava ele quebrado. chegou, que eu olhei, eu falei, 5 lojas quebradas. Então, peraí, vamos resolver. porque Ele tinha essa também- noção que ele estava quebrado ou ele descobriu com você que ele estava quebrado? Não, ele já tinha noção e ele nos procurou para ajudar nesse Ah, sentido. tá. Aí eu fui lá, olhei e falei assim para ele, olha, é o seguinte, você vai ficar com 3 lojas. Mas ele pediu ajuda, né? Pelo Pediu menos, né? Ele ajuda, chegou ele num veio. ponto... E aí eu assim, deixei ele muito chateado, eu falei para ele assim, você vai ficar só com 3 lojas, você vai fechar as outras 2. Aí Que absurdo! O contador, o Eu portador falei, de história cara, você vai triste, pegar né? o História- estoque, Com o certeza. estoque dessas 2 lojas e você vai abastecer as 3 lojas que você tem com estoque. A parte de estrutura você vai guardar até você ter condições, porque assim, ele foi comprando e foi montando as lojas sem saber se tinha lucro. Aí quando eu fui Nossa. ver, uma coisa que ele estava fazendo de errado, que quebrou ele, que ele estava vendendo com um preço abaixo do que ele poderia vender, que Do não estava mercado. cobrindo nem o custo fixo dele. Então ele estava vendendo com prejuízo. Então, vender, gente, com prejuízo, quanto mais você vende, maior é o prejuízo. Exatamente. Nossa. Então eu olhei e falei assim, já automaticamente. Nossa, isso é muito Aí ele falou interessante, assim, né? Porque a não pessoa vou vê fechar. Vê saindo, parece que está Isso. crescendo. Então ele disse, não vou fechar as lojas. Eu falei assim, então você não vai ficar com a Precificar é muito gente. importante. Mas se você não Né? fechar, você não vai ficar comigo. Aí olhou para a esposa, conversaram lá de canto, ele e a esposa também como sócios.
Aí falou, tudo bem, eu aceito. Só que eu vou ter que fechar a loja de madrugada, porque senão vai ter problema. Eu falei, não interessa, fecha, traz todo o estoque para as outras lojas. Então, com isso, eu abasteci as outras lojas e fiz com que ele começasse a... Não precisava comprar, porque segurou um pouco as compras, né? Então, diminuiu ali as compras, a necessidade de compra, e ele foi se acertando. Em um ano e meio, 2 anos mais ou menos, ele entrou em equilíbrio. Entendi. Nossa, que interessante. Acertamos os preços também, ajudamos ele a precificar de forma correta. Então. E aí, 1 ano e meio, ele já estava já respirando. Então, esse trabalho que você está falando, que você está explicando e expondo para a gente, é o momento de vocês limpar a barra do contador. Por quê? O pessoal acha que o contador é o cara que traz imposto, que traz dívidas, que traz boleto. É o portador de história triste. Sim. É o momento, ó, olha para a câmera. Olha só, aquele cliente que chega e fala assim... Olha, mas eu só tiro uma nota, eu não te dou trabalho. Olha, eu acho ótimo quando isso acontece, porque aí eu me vingo, né? De que forma? Eu falo para ele, olha, as pessoas que estão aqui no nosso escritório são 15 pessoas, né? Então, eu tenho pessoas, não são as 15 direto no nosso ambiente, né, físico. Eu tenho também pessoas que ficam home. Remoto, né? Exatamente. Mas o que acontece? Eles não ficam lá parados, né, o mês inteiro, só... O Edson tirou uma nota, vou fazer o imposto e pronto. Não é assim. Você não está aguardando o Edson te assim. chamar, né? Exatamente. Olha só, as contabilidades de janeiro a junho, elas têm um ritmo frenético, porque a gente entrega as declarações acessórias. Então, começa janeiro e vai até junho. Porque nós temos empresas nos segmentos, nos enquadramentos simples, presumido e real. E, com isso, tem as obrigações acessórias. Nós trabalhamos para o governo, mas recebemos o salário do privado. Por quê? O governo, ele dita as regras, nós somos obrigados a entender as regras, passar isso para o cliente, né? Extrair os impostos, que somos obrigados a fazer o quê? A tributar. O cliente tirou uma nota, ele tem que pagar o imposto, né? Então, aí entra a contabilidade. E nós entregamos ali o fruto, né, do nosso trabalho, que é o imposto. Aí é a visão, né, que o cliente tem. Poxa vida, chegou eles de novo com o imposto. Graças a Deus, hoje em dia é uma plataforma onde a gente envia os impostos lá, né? E o cliente recebe os impostos, porque antigamente era o motoboy. Não, chegou esse cara? Não acredito. Eu né? lembrei de uma coisa muito interessante. Nós temos um colega contador, porque nós, na UMEP, a gente não vê outros contadores como concorrente. Sim, de jeito nenhum. Meus amigos, por favor, pelo amor de Deus. Contador não é Temos concorrente. 9 milhões de empresas no Brasil, nesse país, aqui em São Paulo, que eu chamo de país, e você fica preocupado com concorrência. Tem trabalho para todo mundo, pra todo mundo, pelo amor de Deus. Então, claro. eu tenho amigos contadores que eu vou fazer uma consultoria, eu chamo, peguei uma empresa grande para fazer uma consultoria, aí vem comigo, e eu não tenho preocupação com esse negócio de concorrência, não. E eu vou te falar, e esse meu amigo, que eu falo bastante com ele, ele é um especializado, ele nichou a contabilidade dele para agências de turismo. Sim. Aí ele fala comigo brincando, ele fala assim, cara, olha que coisa linda, né? Se eu tivesse uma agência de turismo, o que aconteceria? Eu chegaria e falava, Genival, olha aqui, ó, seu voucher para você viajar. Opa. Você volta de viagem, fala, a viagem foi maravilhosa. Que delícia. Minha esposa adorou o hotel, foi tudo maravilhoso. As crianças se divertiram, foi maravilhoso. Cara, eu quero viajar de novo, preciso falar com você para viajar de novo. Agora ele fala assim, olha eu como contador, o que acontece comigo. Tá aqui o seu imposto. Você acha que o cara... com o seu boleto. Tá aqui o seu boleto. Você acha que o cara fala comigo com alegria? Não fala com alegria, entendeu? Ele fala, não quero te ver. Pior, todo mês, né? Todo não mês, é uma vez sim, só, né? todo mês. Tá chegando ali o dia 20, dia 15. Eu já escutei isso. O cara fala assim, né? Você quer que eu pague muito imposto? Assim, não é o que eu quero, meu querido. É a regra do O cara acha que é jogo. você que tá cobrando ele, né? Ele não entende. Já ouvi isso, exatamente. Você cobra muito imposto. Eu falei, eu não cobro imposto. Agora, sabe o que é legal? Calculo imposto. Mas sabe o que é legal isso. nisso? Sabe o que é legal? Vamos lá. Olha, Zenilda, quanto você vai me cobrar de mensalidade? Gente, é incrível.
Olha, então, é lógico, muito né? curioso Eu pra faço você um falar agora. diagnóstico. Eu faço um diagnóstico da empresa, claro, né? Uhum. Mas veja bem, eu vou começar. Você acabou de abrir empresa, eu não tenho funcionário, eu nem estou tirando pro labore, nem tirei a nota fiscal, você já vai me cobrar? Não, você só pode me cobrar quando eu tirar a nota. Não, não é assim. Porque eu tenho obrigações acessórias todos os meses. Ele chegou lá e independente, entendeu? Poxa. De você tirar a sua nota, fazer o seu faturamento ou não. Então, eu estou aqui, estou te dando uma assessoria. Então, a minha mensalidade é X. Vamos supor, minha mensalidade é R$500, tá? Estou te dando um exemplo, né? Imagina, R$500? Que absurdo. Gente, um contador, ele fez faculdade. Ele tem Ciências contábeis. Ciências Ele é um cientista. contábeis, Ele é um sim. cientista. Exato, né? vamos valorizar. Tem que valorizar a classe. Isso aí. Então, ele estudou, né? No caso, a gente tem uma estrutura, Sim. né? A gente tem Toda uma funcionário, equipe, a gente tem uma toda uma equipe. equipe. Quando ligar, tá lá, né? Um funcionário para dar aquele Exatamente. apoio. R$500 é muito. Ah, mas porque fulano cobra 150, né? Ok, eu não discuto, não é o meu perfil. É sério mesmo. exatamente, tá Não é o certo. meu perfil. Por quê? A gente manda para concorrência. Quando a pessoa não quer te valorizar, porque você tem que ter um bom profissional. A gente recebe muita documentação e eu faço a triagem pessoalmente. Porque hoje a triagem, quando a gente falava triagem, meu Deus, vinha aquele monte de caixas. Hoje não. Eu não quero documento nenhum, porque nós somos digital. Então, eu só quero certificado digital. Só. Com certificado digital, eu vejo tudo, todas as repartições. Eu levanto a vida daquela empresa pelo certificado digital. Então, fiz aquela triagem, vi como estava a empresa, o que eu recebo de empresas com problemas. Nossa. Você entendeu? Então, e você não sabe da maior, antigamente eu cobrava para fazer a regularização. Hoje eu nem cobro. Sabe por quê? Você chega num momento que você é um profissional. Então, você não está ali para ser mercenário, levar o dinheiro do cliente. Ah, vou fazer essa regularização, é 2.000. Ah, é 5.000. Ah, é 10.000. Não. Você pega o certificado digital e você vê ali Executa. os problemas que tem aquela empresa e você faz o quê? Você notifica a contabilidade de onde ele veio e deixa o cliente à vontade. É lógico que informando também o cliente. Olha, a sua empresa está com esses problemas aqui. O cliente fica doido, fala assim, puxa vida, e agora? Eu falo, não se preocupa. Se ele não fizer, eu faço. Eu faço. Vai me Muitas vezes cobrar? a pessoa Não chegou vou. lá no escuro. Ela nem sabia que estava com... Nunca sabe, porque Nunca sabe. as pessoas, elas não, por isso que elas não entendem a contabilidade e não valoriza. Elas não sabem o que está por detrás. Elas querem vender, elas querem o operacional, porque realmente uma empresa para crescer tem que ter vendas, não é verdade? Tem que ter vendas, tem que ter cliente. Só que acontece que o empresário, ele tem que ser bem informado, bem assessorado, ele tem que saber como está a empresa dele. Eu faço de 3 em 3 meses, eu peço, né, para um funcionário fazer o levantamento dos clientes, os que estão comigo. Por quê? No relatório ECAC, que a gente chama, né, o da Receita Federal, eu tiro também da Prefeitura e do Estado, para quem tem inscrição estadual, eu verifico se ele está devendo algum imposto. Tem aqueles que estão numa dificuldade, então eu já sei, nem incomodo. Porque já me falou, olha, Zenilda, vou segurar um pouquinho, está apertado. Ok. Por quê? O cliente sabe. Eu oriento, olha, cuidado, o imposto, ele tem os juros muito alto, né? Quando vai para a dívida ativa, ele sobe 20% acima daquele valor que já está. Então, você tem consciência disso? Tenho. Então, tá bom. Ah, mas eu sou optante do Simples, como é que eu faço? Então, eu dou toda essa assessoria para ele. Só que tem aqueles clientes que, por algum motivo, não pagou a guia. E só tem aquela guia em aberto. Então, por isso que eu faço essa varredura, né? E verifico e já falo para o cliente, falo para o pessoal, manda um e-mail, fala que esse imposto aqui está em aberto, ou se ele quer o recálculo, né, para ficar tudo ok. Porque vários clientes precisam da certidão. E, às vezes, vai precisar da certidão, está lá um imposto sem pagar. E, assim, por esquecimento, ou até mesmo, às vezes, a gente vai pagar o imposto no banco, então tem várias etapas. Você pensa, você não confirmou, e pensa que confirmou, entendeu? Acabou o tempo no banco, sei lá, acontece muito, né? Então, conclusão, aquele imposto ficou para trás. Já me aconteceu muito isso, né? E eu até perdi um cliente porque ele falou assim, por que você tem que ficar vasculhando a minha empresa? É porque eu quero o seu bem, né? Mas se você não quiser que eu faça isso, eu não vou fazer. Então, entendeu? Então, vai do perfil também, né? Mas é legal, porque você sabe, você fica de uma situação confortável, que você sabe que... porque isso também eu faço para garantir o meu serviço. Porque, gente...
são pessoas executando e pode ter erro, né? Então, mas isso é Você muito entendeu? interessante porque entra no gancho que o Israel falou, que a contabilidade ela vai além do que entregar Claro. imposto, que foi o que ele Claro. estava falando, essa assessoria que ele deu para aquela empresa que ele praticamente salvou ela, né? Sim, exato. Então, vai muito além do que pagar impostinho, do que Claro. pagar boletinho. Sim. Exatamente. É Para verdade. você fazer ideia, a gente teve um cliente que, antes da pandemia, ele foi no escritório muito chateado, desanimado, e ele falou assim, Zenilda, eu vou cancelar minha empresa, eu quero que faça a rescisão dos meus 7 funcionários. Ele já chegou fazendo o velório da empresa Já. dele. Ele já Exatamente. com a vela Chegou de 7 decidido. dias. Exatamente. Ele Só não que é o pediu uma seguinte, solução, ele pediu, É. já falou que estava... já falou, eu chegou quero isso. Só que desiludido. assim, quando meu cliente chega no escritório e fala assim, olha, eu quero cancelar a empresa, eu já fico aflita. Sabe por quê? Eu vou ganhar com o cancelamento, mas eu quero ele lá mês a mês. É uma satisfação ver o cliente progredindo, ele crescendo. O cliente retrocedeu, não gosto. Eu fico muito preocupada quando tem uma queda no faturamento. A gente tem uma franquia de lanchonete. Então, quando eu faço o fechamento, eu meio que acompanho, porque são muitas lojas, né? Então, eu ligo para eles, é engraçado que é uma ramificação de sócios, né? Eles têm um esquema muito bom. Então, eu ligo para uns 7, 8, né, gerentes, gerente não, sócios, né? Porque eles são 2, 3 sócios em cada loja. Aí eu falo assim, olha, a casa tal, teve faturamento XYZ. Aí eu falo, olha, mês de setembro é incrível. Sempre cai o faturamento. Fala, olha, você viu? Estamos em setembro, caiu o seu faturamento, né? Poxa, você também percebeu? Poxa, vida, é verdade. Os outros sócios comentaram. Caramba. Você entendeu? Então, Quer dizer, isso... você tá na vida ali da empresa, às vezes mais do que Claro. os próprios sócios, né? Claro, com certeza. Mas voltando ao caso desse rapaz que me procurou. Então, ele falou, vou fazer a rescisão. Eu falei, não, peraí, vamos conversar. Ficamos conversando lá 1h30. Aí eu falei para ele, não, você não vai fechar a empresa. Puxa, você tem 7 funcionários. Vamos fazer o seguinte, passei todo um projeto para ele, um plano de ação. Ele ficou super feliz, abraçou o plano de ação que nós passamos para ele. E hoje, ele está com mais 2 empresas. Caraca. Não fechou aquela, está com mais 2 e tem 20 A funcionários. pessoa chegou Você desiludida, entendeu? sem saída, Sim, e vocês reverteram isso para eles. Exato. Sabe Exatamente. a pandemia? A pandemia tem aquela história que todo mundo já sabe, naquele ditado. Sim, todo mundo sofreu. Se o pessoal está chorando, venda lenço, né? Para o pessoal enxugar a lágrima, né? Foi o que aconteceu com ele. Ele se especializou numa máscara que era muito legal, que não prendia a sua respiração, você entendeu? Que era fácil você manusear com a máscara. Isso foi fantástico. Ele vendeu muito. E ele começou a personalizar a máscara, colocando o nome da empresa. Enfim, ele reinventou. Nossa. E ele, cresceu, foi longe. Então, isso daí é uma satisfação para a gente. Então, chegar lá e falar, eu trouxe um serviço para você, eu fico muito feliz. Mas se eu posso ajudar e trazer uma solução, é assim, algo maravilhoso. Eu falo para você, a gente tem alguns casos interessantes lá, né? Chegou um cliente uma vez lá no escritório e falou assim para mim, eu vim fechar a empresa também. Ele falou assim, eu vim fechar. Outro que chegou com a vela de 7 dias. Não, chega, eu não aguento mais. Maldita hora eu abri uma empresa, né? Aí eu olhei para ele assim, hoje eu conheço bem a empresa dele, e falei assim, por que você vai fechar uma empresa que te dá 20 mil Nossa. por mês? Isso aqui era um faturamento bom, né? Não, 20 mil para ele, retirada. Nossa, de Retirada. 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 Aí ele falou assim, você tá louco? Se tivesse 20 mil de retirada, jamais fecharia essa empresa. Eu falei, só um minutinho que eu vou trazer uma relação aqui. Que você me mandou o extrato da Tem sua coisa empresa, que eu né? tá batendo aqui, né? E eu conferi o extrato da sua empresa com a equipe aqui e eu tô vendo aqui, ó, vamos lá, prestação da casa, R$ 4.700. Aí comecei, na escola do filho, a parte de assistência médica, quando foi, R$ 22 mil. Nossa. E uns quebradinhos. Ele tirava mais de Aí ele olhou para a 20 esposa e reais. falou assim, nossa, eu não conheço a minha empresa. Eu Nossa. falei, pois Você é. não tem essa visão, Nossa, a pessoa né? não Então, tinha eu noção. falo assim, quando É. você não sabe fazer gestão da sua empresa, você administra a sua empresa com a barriga, ou então a administração Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar e vai levando, né? Você não tem noção. Por exemplo, um negócio super interessante que é a margem de contribuição da sua empresa, eu pergunto, as pessoas não sabem nem o que é. Eu falo, você é empresário, cara, você não sabe o que é uma margem de contribuição? Você vai fazer marketing da sua empresa, você tem que entender qual é o produto que te dá uma margem melhor.
É lógico. Para você investir naquele produto, na divulgação daquele produto, para você vender o que está te dando mais margem. Sim. Entendeu? A gente também tem que entender, como consultor, eu falo muito para os meus clientes assim, você tem que entender quem é seu público. Com Não é, porque certeza. não é porque o cara tem um CNPJ que ele que vai ser meu cliente da contabilidade. Ele só vai ser meu cliente se ele tiver condições de pagar aquilo que o meu escritório vai cobrar. Sim. Então, por exemplo, pega um PJ, que eu falo muito, pessoa que recebe, na verdade, o salário Sim, só. sim, Ah, Então, ele não é vários, uma empresa. vários. Então, eu não posso cobrar 600, 700 Sim, reais dele, verdade. porque ele é um PJ. Se eu cobrar isso dele, eu estou tirando do salário dele. Porque, na verdade, ele não é uma empresa. Na verdade, ele está recebendo o salário dele como PJ, que a empresa preferiu Muitas contratar vezes ele pra como não pagar PJ, imposto. para não pagar imposto, para melhorar aqui. O que acontece? Se eu cobrar 600 reais dele, não dá. Ele só tem uma notinha por mês, cara. Então, eu vou analisar que tipo de serviço eu vou prestar para ele. Né? Porque o que dá realmente você subir a mensalidade? Quando você tem uma empresa que tem 40 funcionários, tem aí manda embora, contrata, e manda embora e contrata e férias, sabe aquela rotina do DP que é realmente estressante. Ou quando ele tem lá 3 mil, 4 mil, 5 mil, 20 mil notas fiscais por mês. Eu tenho e-commerce lá no escritório que, poxa vida, que dá mais trabalho que indústria, Sim, cara. é verdade. Os caras vendem demais, meu. Então, assim, o cara tem uma quantidade de nota fiscal lá por mês, lá, pra gente fazer apuração de impostos, compra de outros estados, tem substituição, tem uma série de coisas que as pessoas não entendem. Então, assim, aí cada empresa nós cobramos, lógico, de acordo com o que nós vamos produzir para ele, entregar para ele, de acordo com a entrega. Sim. Então, o empresário às vezes não tem esse entendimento. Então, quando eu mostrei para esse cliente que a empresa dele era maravilhosa, que dava 20 mil, 22 mil e uns quebrados, eu me lembro exatamente o valor, ele parou, olhou para a esposa e falou assim, a gente não vai fechar mais a empresa, né? E eu quero conversar mais sobre isso, né? Recentemente... O processo dele às vezes estava errado, né? Totalmente. Tá o processo, vendo? Aí entra naquilo lá, né? Pessoas, processo e tecnologia. Principalmente tecnologia hoje, né? É verdade. E eu não estou nem falando da inteligência artificial, que realmente vai acontecer coisas incríveis, né? Nossa. A gente tem acompanhado, estamos estudando um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial no nosso segmento e coisas que a gente leva, às vezes, 2, 3 dias para fazer de forma normal. A gente, com a inteligência artificial... chega a ser em 1 minuto e meio. Sim. Cara, é assustador. A própria Maximize mudou muito ao longo desse tempo. Sim, né? sim. E eu sou formado em inteligência artificial. Acho que vocês não sabem. Que bacana. Né? Pois é. Olha só que coisa, né? Eu fiz a faculdade na FIAP, inteligência artificial, exatamente. Bacana. Já pensando nesse mercado que estava vindo. Né? Quando eu estava me formando, o ChatGPT no mesmo ano estava sendo lançado. Sabe? Então, assim, eu ouvia que aquilo ia acontecer e aconteceu, né? E hoje eu levo isso para alguns clientes. Eu levo para algumas contabilidades, para algumas empresas e coloco isso no dia a dia deles. Que sabe? bacana, Então, ótimo. exatamente, quando eu crio lá um assistente, um agente de inteligência artificial e ele gera um relatório, ele gera uma apuração, uma conciliação e traz esse dado para ele já processado, a pessoa fala, gente... Que maravilha é isso! Isso gera produtividade, isso gera assim, mais confiança também nos dados. Né? Porque quando você tem pessoas conferindo, é uma coisa. Você vai redigir um contrato novo. Pô, tem que ver direitinho se o contrato está tudo certinho, se você Isso é mudou muito importante. tudo mais. Muito importante. Você cria um agente de inteligência artificial, você roda um contratinho ali, você diz para ele o que você quer mudar, ele vai te ajudar. Sim. Sabe? Então você ganha escala também, né? Aí alguns contadores ficaram preocupados assim, a profissão vai acabar. Eu falo, cara, nós estamos no melhor momento. Contador, nós estamos no melhor momento, cara. Verdade. A Vamos ser reforma consultores, tributária vai trazer muita coisa para nós. Hoje eu conversei Sim. com um amigo também, só que ele é um pouco pessimista, né? Ah, poxa vida, eu acho que o mercado está acabando. Eu falei, cara, ao contrário, meu querido. A reforma tributária... Imagina que os clientes aí, nem todo mundo tira 100% de nota fiscal. Com a reforma tributária, com o Drex, o dinheiro digital, cara, tudo vai ser... Sabe, o cliente vai ter um controle da empresa. Se hoje fecha em 60%, pode aumentar isso daí muito mais. Então, você tem que começar a ter um controle da sua empresa. Uma coisa que eu falo para os meus clientes o tempo todo, cara, como eu falei, você não vende para todo mundo. Você tem que entender se o seu público é o público C, se é o B, se é o A.
É Porque isso. cada público você vai trabalhar de forma diferente. O público C, cara, ele é um público que ele está buscando preço. Então ele tem uma qualidadezinha básica ali, mas ele não está buscando. Ele precisa de preço. Então você vai ter que cobrar menos lá, porque ele vai buscar preço, e você vai ter que ter uma quantidade maior de cliente. O público B ele já quer um pouco mais de qualidade, né? E aí você precisa ter uma margem melhor, você vai ter menos clientes, porque você vai cobrar mais, mas ter uma margem melhor. E o público A, além da qualidade, ele vai exigir de você exclusividade. Personalizado, um serviço Então, personalizado. você pode ter uma margem muito boa, mas você vai ter um Exatamente. limite de clientes ali. Então, Esse você cliente tem vai que ter sentar esse com você, vai entendimento. querer te Sim, ouvir, vai querer sim. ter uma reunião exclusiva com Claro. ele, sei lá, mensalmente. Isso, exatamente. Sabe, foi interessante o Israel falar sobre isso. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com os funcionários que nós temos, né, no escritório. Para pessoas. Voltamos agora para o quadro de pessoas. Isso. Por quê? O seu colaborador... É ruim você falar funcionário, porque funcionário é funcionário público, né? Então, eu sempre gosto de falar o meu time, meus colaboradores. Eu acho isso bem interessante, né? E tem que ser pessoas que entendam o que está sendo feito. Você não pode... Qualificados. Sim, você não pode contratar aquele amigo que está precisando. Caramba, gente boa pra caramba. Aí você... Ou então aquele irmão seu, sabe? Aquela pessoa que você conhece na Você igreja. quer ajudar, né? Mas- Você quer dar uma força, mas não é o seu perfil, porque a sua empresa, se você quer uma empresa qualificada, uma empresa que seja reconhecida, que tenha êxito, você tem que ter pessoas que sabem fazer e acontecer, né? Porque se você ficar tapando buraco, você não vai entregar qualidade. E o cliente, ele procura qualidade. Porque se você entender que o seu público... se ele chegar para você, você fala assim, eu cobro 1.000. Não, mas eu só quero pagar 200, porque o João trabalha em casa e ele me cobra 150. Então, para você, né, vou te pagar 200. Ele não serve. Entendeu? Porque você tem que pensar na sua equipe. Se você cobra 1.000 e vai fazer por 200, você não vai conseguir pagar um salário para o seu funcionário. Sim. Eu gosto muito de estagiário. Por que eu gosto? Porque eu gosto de moldar, deixar ele de acordo com a empresa. Porque tem muitos... Eu não tenho problema nenhum com idade. Porque tem muitas pessoas... Eu até recebi um cliente no escritório e ele falou assim, eu não contrato ninguém acima de 24 anos. Falei, meu Deus, você não dá oportunidade para uma pessoa, né, mais velha que 24? Não, porque não vai saber mexer com tecnologia. Então, para o negócio dele, era interessante, né? Mas ele não abria mão. Ele quer pessoas com menos de 24 anos. Então, isso é muito importante saber, por quê? Existem muitas pessoas com muitas qualidades, com experiências maravilhosas, mas elas não estão se reciclando. Elas não trazem o que está acontecendo. Elas não querem saber. Se formou, guardou o diploma, pronto. Agora eu vou trabalhar nesse ramo. Então, essas pessoas têm que acordar, porque tudo muda. A contabilidade é dinâmica. Todo dia muda. A gente costuma falar que todo mês tem novidade. Antigamente era Sim. todo ano. Agora todo mês mês tem novidade. Então, Você entendeu? Mas esse ponto que você tocou, Zenilda, para mim ele é muito importante, porque assim, eu estava contratando um colaborador esses dias lá, né? E eu me deparei com um mercado meio estranho. Eu fui entrevistar uma galera da geração Z, Ai, que delícia, olha, que delícia. tá difícil, hein? Tá difícil. Eu ia oferecer a vaga pra pessoa, a pessoa falava pra mim que ia verificar e depois me dava um retorno. Ah, que legal. Exatamente. Tinha uns que eu falava da vaga, a pessoa falava, não, na segunda eu te retorno e não voltava. Marcava entrevista e não aparecia o bendito. Então tem os dois extremos, né? Sim. Tem talvez a pessoa que tem mais idade, mas ela é bem qualificada e às vezes tem esse preconceito da idade, e também tem às vezes a pessoa mais nova que se fala, essa aqui nasceu com a tecnologia e vai conseguir dominar bem. E muitas vezes não, muitas vezes a pessoa Claro. é da geração Z, mas ela tá lá no TikTok o dia todo e na hora que você coloca ela para fazer um documento, alguma coisa, ela tá perdidinha. Mas eu vou te contar uma Peraí, a história. Zenilda tem algo para te Ixi, contar, agora mas é. antes... velho. Eu vou te contar
Tá Eu muito quero- boa. O que agora Muito vem? boa. Velho, ela tem algo para te contar muito interessante, mas antes eu quero falar uma coisa para você. A gente tem que entender que a gente... Mais? Sim, Opa, claro. vai. E a gente contrata às vezes, a pessoa pela capacidade técnica, pela formação dela, e a gente demite pela parte comportamental. Sim, exato. Então você tem que entender que você já tem que começar a pensar exatamente primeiro na parte comportamental, se ela está de acordo com a visão, a missão e os empresa. princípios da empresa. Sim, exato. Pô, tem muita empresa que tem aí a missão na parede lá, mas é só para enfeitar a parede. Mas você vai contratar, o perfil do cliente está de acordo com a sua visão, sua missão. O perfil do funcionário também que vai atender esse cliente tem que estar alinhado com isso. Então a sua campanha, a sua entrega tem que estar alinhada. E a pessoa faz aquilo simplesmente para poder ter no site e não faz aquilo na prática, entendeu? Não vira na verdade, aquilo é só uma teoria, só algo bonitinho. Ó. Eu tenho minha visão, minha missão, né? E meus princípios, mas na verdade não segue. Então, isso eu nunca coloquei no meu site. Eu nunca coloquei no meu site nem num quadrinho. Por quê? Eu estava acostumado a entrar nas empresas o tempo todo e toda empresa que eu entrava tinha missão, visão e valores. Isso, e ótimo. o dia a dia da empresa é um caos. Exato, mas é bonito deixar lá. Contrata. Visão, missão, valores. Nossa, Cara, é lindo. exatamente. É Você vai lindo. contratar o cara, ele tem que ter um perfil que vai... Porque você tem uma missão, você não tem Hoje uma não é missão... currículo, é perfil. Se você tem uma missão, esse colaborador ele vai ajudar você a cumprir essa missão. Exato. E se você tem uma visão que é futuro, ele vai ter que alcançar esse objetivo futuro. Perfeito. E o cara tá na contramão. Como é que você contrata tem um que cara estar alinhado desse? com você. Entendeu? Mas eu Não, quero... Se mas eu você vejo tem muito princípios também, né? Nós temos princípios da empresa. Então, assim, se o cara não tem princípios... Tenho. Mas eu posso contar? Eu tenho Pode que contar esse contar, desse Zé rapaz. Zé Porque essa Zé entrevista foi incrível, Olha só. Hoje é dia de vocês, pode Nós contar. delícia, que delícia. Nós estávamos contratando 2 pessoas para o RH, né? Então, veio os candidatos, mas teve um que me chamou muita atenção. A menina falou assim, olha, chegou aqui esse currículo, porque estagiário você tem que ter ali, né, o triângulo, né? Faculdade, né? O CE, ou o NUB e a empresa. Sim. Então, colocamos no NUB e no CE. Aí ela falou assim, olha, chegou esse currículo aqui, o rapaz está vindo pelo CIE, né? Eu falei, legal. Ela, mas olha que engraçado. Eu falei, o quê? Aí ele fez um currículo à parte. Aí eu olhei, eu falei, não acredito. Ele fez o currículo dele, ele printou, ele fez no chat. Meu Deus. No chat GPT e printou. Aí ela falou assim, olha isso. E ele fez a pergunta errada. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele escreveu no chat GPT, passa o currículo pra mim. Exato. Tirou um print da tela. E mandou. Ah, não. E mandou gente. pra gente. Aí não, a menina. Gente, não. O nosso operador do podcast aqui, ó, tá indignado com isso. Isso foi incrível. Isso foi incrível. E você não sabe, vamos contar a história. Isso foi pelo CIE, né? Aí eu falei assim, bom, Tem que tomar mais vinho? eu sou obrigada a entrevistar todo Não é mundo, possível, ok. Zenilda. Aí vou entrevistar o fulano. Aí marcou, porque a gente faz com horário A marcado. bendita alma você trouxe pra entrevista. Sim, só que, detalhe, ele não foi. Todo mundo curioso, né, pra saber, né? Eu e a menina, aí ele não foi. Ok. Aí, no dia seguinte, tá lá o nome dele de novo, pelo NUB. Esse estreou por outro. Aí ele foi pelo NUB. Então, eu fui entrevistá-lo, né? Então, ele chegou... Ele veio. Agora veio. Pelo NUB ele veio, 23 anos. Eu Aí tô ele curioso sentou aqui. na sala de reunião e eu comecei a entrevistá-lo. Aí falei assim, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então, que bacana, né? Você está fazendo, então, gestão de RH, né? A minha vaga é simples, é voltado para o departamento pessoal, né? Aí ele ficou me olhando, aí eu falei assim, aqui está falando que você está no 2º semestre. Aí ele, isso. Eu falei, e o que você aprendeu, né? Até agora. Aí ele falou assim, não, então, sabe o que acontece? É que, assim, eu não estou no 2º, né? Então, na começou a explicar. verdade, eu acabei o 1º. Eu já achei estranho. Se ele acabou o 1º, lógico que ele está no 2º. Mas, enfim. Aí eu falei assim, tá bom. Então, me conta o que você aprendeu no 1º. Então, sabe o que foi? É que acabou o ano, eu fui viajar. Então, agora, está começando o ano. Então, eu não sei te falar. Eu falei, meu Deus, ele não sabe nem o que ele aprendeu. Ou seja, eu acho que ele Que mentiu. decepção. Ou então, ele tinha acabado de fazer a matrícula para a gestão de RH e colocou lá, né, no descritivo lá, que era o 2º semestre. Aí eu perdi até a vontade de entrevistá-lo, porque ele já estava mentindo ali. Ele não sabia nada.
Ah, então, é lógico, eu não posso perder a classe, né? Olha, departamento pessoal, então você vai aprender folha de pagamento, adiantamento, rescisões, vamos ver a convenção coletiva. E ele já estava ficando doido com o que eu estava falando. Eu falei, rescisões. Eu falei, agora eu vou, né? Você vai aprender rescisões, né? Demissões, você vai ver a rescisão, termo de homologação. Coisas da sua área. Aí ele falou assim, nossa, quanta coisa. Aí eu falei assim, pois é. Então, olha, eu que tenho seu celular, eu entro em contato. Ah, tá bom, obrigado. Então, levantou. Aí ficou olhando para as pessoas, ficou olhando para o local, Gente. né? E falou, olha, eu gostei muito daqui. Eu falei, obrigado. E foi embora. Então, olha só, o nível de pessoas que a gente está Tá vindo do entrevistando. mercado. Tem coisa entendeu? pior pra falar aqui pra vocês aqui. Vamos lá, Tem vamos. gente Então, que quero ouvir todas o cara as histórias vem aqui. pra Tem duas garrafas de vinho pra gente entrevista. ouvir. Que maravilha. O cara vem pra entrevista e traz a mãe, cara, pra entrevista, cara. Entendeu? Acontece essas coisas. É. Então o cara vem pra entrevista e traz a mamãe pra entrevista, entendeu? Deus, É complicado. Então, assim, a gente Nossa, esse ponto eu entende, nunca cara. vi. Ah, Por sim, exemplo, tem, como o nós pessoal nunca vai vi. com mãe. Quando é nós verdade. vamos contratar um estagiário, o estagiário, gente, a gente não exige nada dele. É, não exijo nada. Não, eu Porque tava Só tentando bate um contratar um papo. ele tá estagiário, Só bate um fazendo... papo. não tava conseguindo. Eu não tava exigindo nada, eu só queria alguém que viesse Com pra vontade, aprender. não é verdade? Isso, porque Exatamente. eu falo para os que são formados já, né, que estão lá com a gente, eu falo assim, ó, cara, você vai se tornar um profissional aqui. Sim. Porque lá na faculdade você se capacitou, mas você não Lá tem é a o dia a teoria. dia, Nós lá a somos o teoria. berço, né? Você vai se tornar um profissional de verdade aqui. Então, calma, fique tranquilo, você vai aprender aqui. Daqui é uma Exatamente. escola, cara. Exatamente. Então, eu tenho casos assim de, por exemplo, de um funcionário que é uma vizinha me falou assim, cara, por favor, ajuda o meu amigo. Ele é um cara que, assim, por ele ser negro, ele não está tendo oportunidade de emprego. Eu falei assim, poxa Sofre vida, de um- caramba, de repente, racismo e tal. Racismo. Vou ver, pô, Você acha legal. que era ele que tinha esse preconceito Na com ele verdade, mesmo? eu falei assim, então vem trabalhar conosco. Já contador, já com CRC, com tudo e tal. Quando ele veio, o currículo dele, eu falei, uau, que maravilha, né? Vamos contratar um cara bem capaz. Só que quando ele chegou, cara, ele não sabia nada. Putz. Aí eu falei assim, Entendeu? na O currículo verdade, não é não tem nada. nada a ver com preconceito. Na verdade, ele não tinha capacidade. Mas eu olhei Entendi. e falei. Não tinha Ele capacidade. jogava meio que Isso. a muleta dele era essa, Exatamente. mas ele não tinha a qualificação. Mas Não eu falei tinha. assim, eu falei, olha, nós gostamos dele, conversamos bastante com ele, vimos que, que ele tinha potencial, né? Sim. Eu falei assim, então vamos capacitá-lo. Capacitou, ficou conosco lá, acho que uns 3 anos com a gente, né? Hoje é nosso amigão, está num outro escritório, né? Fala com a Legal. gente, né? Bastante com a gente lá, às vezes ele vem bater papo com a gente, tirar umas dúvidas, umas coisas e tal. Tá num outro escritório, tá super feliz. Mas a base dele mesmo foi lá com a gente, nesses 3 Isso anos. é bacana. Isso eu para gosto. nós é muito Amo. legal Mas você é chegar isso. e encontrar alguém. Sabe o professor? O cara, quando ele é professor de verdade, É. ele não é aquele cara que simplesmente, ninguém tira 10 na minha matéria. Que não, sei o quê. Não, o professor é aquele que fala assim, tá vendo aquele cara? Ele é meu aluno, olha como ele cresceu, olha como ele tá bom. Ele aprendeu, cara. A satisfação de É uma você ver. satisfação, né? Então, Sim. algumas pessoas passaram pelo escritório e hoje estão muito bem. E a gente fica muito feliz. Exatamente. É muito feliz lá. né? Esse é o Maximize, retorno. Na Maximize eu acredito muito nisso. Isso. Sabe? E eu acredito muito nessa consistência, estabilidade, Isso. crescimento. Uhum. Vocês sabem que as pessoas que trabalham comigo ficam comigo Nossa. 5, 6, 10 anos. Verdade. Sabe? Sim. Verdade. Porque eu pego a pessoa realmente nesse estágio, muitas vezes inicial, sabe? Uhum. E vou ensinando, vou trabalhando. Eu quero que essa pessoa cresça junto comigo, Isso. né? E que tenha o perfil da minha empresa, né? E pessoas, né? E eu sei que Você isso é sabe. verdade, cara. Eu sei que isso é verdade, porque quando a sua equipe vai lá no escritório, né? A gente eles já se conhece, a gente já tem liberdade com eles, a gente já Vai tira bater cartão? sarro. Hoje aqui. E a Muito gente, legal. e tem lá o pessoal que a Muito gente bom. brinca com eles já, porque Isso. assim, já tem liberdade com eles, porque estão há Claro. muito tempo lá com a gente. Quando Verdade. tem qualquer coisinha, a gente grita lá, socorre a gente aqui, Ele né? socorre, é bem bacana. Agora, eu vou falar uma coisa para você. A gente tem a metade dos nossos funcionários eram estagiários. Olha aí, que legal. O chefe do departamento fiscal e contábil era estagiário. Começou como Entrou estagiário. com Mas, 18 mas anos. esse é o caminho. Você entendeu? Esse é o caminho, porque eu estava esses dias lá procurando um colaborador e vendo os currículos. Uhum. E, poxa, eu percebi que as pessoas não conseguem escrever, às vezes, um currículo. Claro. Eu te falei para você esses dias Claro. que tinha um currículo que eu fui analisar, era a folha A4,
que os caras parou o currículo na metade. Aí você vai ver experiência profissional. Ele escreveu, isso eu já vi, tá? Não é meme isso aqui. Ele escreveu no currículo, experiência profissional, nenhuma. Nossa. Eu olhei assim, eu falei, gente, É. sabe, tudo bem que você nunca trabalhou, mas Sim. espera aí, coloca que, eu tô fazendo isso, eu consertei o computador do vizinho, Isso. ou de um colega, ou meu, montei meu computador. Isso. Poxa, tá difícil essa questão, Mas eu vou sabe? te falar uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei aqui, rapidinho aqui. Uma funcionária foi lá, chegou com a carteira profissional lá, branquinha. Sim, ok. Eu olhei pra ela e falei assim, contrata essa menina. Né? Hoje está com a gente hoje, ela fez estágio de DP, trabalhou com fiscal, um pouco com fiscal, só não trabalhou acho que na contabilidade, mas os outros departamentos legais ajudou todo. Hoje ela cuida pra gente na parte financeira também, né? E nos ajuda lá em algumas coisas, mas essa menina tá chegou lá 7 anos com a gente. 7 anos, com a carteirinha branca. Eu falei pra ela, olha, vamos registrar essa carteira? Essa menina, ajudar essa menina. Vamos salvar essa alma. Vamos colorir essa Cara, carteira. e o legal de tudo foi que ela correspondeu e hoje eu falo que legal, né? Ah, Ela mas eu vou te cresceu contar pra melhor. caramba, né? Ela entrou lá com a carteira branca e ela não sabia nada. Ela trabalhava consertando o celular. Eu gostei muito, eu gosto muito, ela é uma menina muito ativa, né? Então, eu exigi que ela voltasse a estudar. Exigi, ela parou na 7ª série. Eu falei, você pode fazer, eu não sei como chama, acho que é EJA, né? Que faz o supletivo, né, tal. Aí eu passava em frente dos lugares que tinha, né, a faixa assim, eu tirava foto, ó, você vai fazer, você vai fazer. Você não sabe, a avó dela chorou, ela terminou o colegial, o ensino médio. que legal. Ó, colegial, não sei a minha idade. Então, legal. ensino médio, ela terminou e agora ela vai fazer faculdade. Olha que prazer legal. você saber que você fez uma diferença na vida da pessoa. Isso é legal. Você cara, entendeu? isso Isso é muito bacana. bom. Isso Mas é eu muito quero bom. falar o seguinte, que o governo, ele sempre dá as estatísticas de desemprego, né? Então, mas tem 22 mil desempregados, que agora não, agora melhorou, né? Mas por que melhorou? Porque o desemprego, ele continua. Só que as pessoas viraram PJ-MEI, que foi fantástico a criação do MEI. Por quê? Eu gosto também, eu gosto O MEI, muito do MEI. ele recebe o salário dele, ele não precisa ficar preso a uma empresa só. E ele ainda tem aí um faturamento até 6.600, você entendeu? E um faturamento de 81 mil por ano, que o governo tem que elevar esse valor aí, que demorou, né? Já faz muitos anos com 81 mil anual, né? E isso deu uma liberdade para as pessoas incrível. Então, os desempregados estão aí, como o PJ-MEI. Isso é fantástico. Só que, por outro lado... A pessoa conseguiu emitir uma notinha de uma maneira Isso. descomplicada. Exato, é muito Né? fácil. Tanto é que, às vezes, a pessoa vai abrir empresa, chega lá no escritório, então conversa comigo quando vai fazer a abertura, ou então com as outras duas pessoas que tem lá, que atende. Então, quando eu atendo, eu converso com a pessoa e vou ver no perfil dela. E, às vezes, eu falo, não, você não precisa de uma ME. Você pode abrir uma MEI. E a pessoa abre MEI e vai feliz. Perdi uma abertura, né? Perdi uma abertura, mas ganhei um amigo. Porque a pessoa vai seguir em frente, não vai ter mensalidade, você entendeu? Ela vai ganhar o dinheiro dela e quando ela virar ME, ela vai me procurar. Porque ela, gostei daquele escritório. Então, você eu entendeu? já Ela comecei, vai me eu já procurar. comecei a atender Então, um cliente. a gente planta, né? Não, eu já comecei a atender um planta. cliente que ele me pagava pouquinho ali, pagava R$300, R$350 por mês, né? E, poxa, eu podia ter cobrado mais dele, mas eu vi que tá entrando, é um cliente pequeno, tem pouca coisa, sabe? Falei, não, tá tudo bem, tá dentro Isso aqui, é né? bacana. E fui seguindo com ele, numa boa. Depois de um tempo, ele abriu mais uma. Aí, Aí começou a entrar um monte de pedido dele, um monte de coisa. Aí Sim. tinha umas coisas que ele queria que eu configurasse, que não era nem uma empresa dele, mas ele precisou de uma ajuda. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, a gente tá me pagando duas mensalidades aqui, vamos embora, vamos ajudando ele, né? isso. Porque eu podia ter saído cobrando picadinho, sabe? Isso. Tudo que ele pede picadinho, não é tanto, não Aham. é tanto, não é tanto. Só que eu falava, não, ele já me paga um valor aqui, sabe? Sim. Não tem pra que eu espetar ele ali e querer arrancar mais dinheiro dele. Depois ele abriu uma terceira, depois ele abriu uma quarta Que legal. e tá indo pra quinta. Olha aí, Entendeu? e você não me indicou para E fazer tá a aí. contabilidade dele? Ah! E tá indo pra quinta, sabe? E partiu dessa relação de confiança. Claro, Acho que ele olhou lá no claro. início e ele falou, pô, Isso. ele sabe que ele às vezes ele tá fazendo um pouco a mais do que eu pago, né? Então eu vou seguir com ele aqui. Então Isso. é recíproco, né? Isso É se chama recíproco. parceria. É recíproco. Cara, você- Adoro isso, parceria. Você
você adquire a confiança do cliente, você faz uma fidelidade com ele por você ser honesto. Sim. Porque se você quer ser mercenário, né, trazer uma mensalidade e sempre está aumentando, isso Sempre não tá dá. ganhando picadinho, Não né? dá, é horrível. Eu detesto as pessoas que ficam querendo ganhar picadinho. A sabe? parceria é isso, é você confiar no seu cliente, né? É você trazer soluções para ele e mostrar que ele tem capacidade de crescer. Isso é incrível. É maravilhoso. Se o seu Isso é cliente incrível. crescendo, não é legal Genival. pra Ele é caramba. uma delícia. Genivaldo, nós já uma ficamos delícia. com um cliente lá que ficou 8 meses sem pagar mensalidade. A gente Com não deixou de certeza. prestar serviço para ele. Sabe por quê? Exatamente. Que a maturidade nos mostra que a gente entende quem é o cliente que é Sim. picareta Exatamente. e quem é o cliente que está em dificuldade, cara. Nossa, isso é uma linha Sabe? tênue, né? Cara, E existe Você isso. entendeu? Com- Então você com olhar assim e falar certeza. assim, esse cara... Não dá pra jogar todo mundo no mesmo balaio, né? Exatamente. Não dá mesmo. Esse cara, ele é pilantra. Então, assim, já aconteceu do cliente ligar pra nós e falar assim, ó, Não, estou indo pra Disney com a minha Pilantra, família. muitas vezes quando ele entra na sua empresa, você já tá de olho, né? Quando eu voltar, eu acerto com você. Né? Ele indo pra Disney. E indo pra Disney, Poxa né? Aí vida. você fala assim, caramba, que legal. Então você já vai pra Disney e procura outro contador, né? Você já vai sabendo que quando você voltar, você tem outro contador. E a pessoa fala sem o menor constrangimento, Não, sem né? o constrangimento. O cara, comprei um carro e tomei em dificuldade, né? Mas que carro você comprou? Ah, eu comprei uma BMW. Uma Land X. Rover. Sabe, Mas esses não, impostos aconteceu, aqui não aconteceu, dá, né? não dá. Esses impostos O cara aqui comprou não lá. dá. O cara comprou, na verdade, foram duas, né? Duas dos carros, um pra ele e Não, pra isso é real, esposa. isso foi real. Real. Ah, achei que você tava O cara, brincando. né? Ele Real. comprou lá e eu falei, cara, você tá de brincadeira. Chegou a nota e comprou o nome da empresa, inclusive, chegou a nota fiscal dos dois carros lá e não pagou a mensalidade 2, 3 meses. Eu falei assim, aproveita. Eu falei assim, cliente ruim a gente manda pra concorrência, entendeu, cara? É isso aí, cara, entendeu? Tem que ter coragem, né? E eu teve cliente que ficou com 8 meses, a gente entendeu a dificuldade, Pô, né? isso é muito legal. Eu tive um Claro, caso lá, cara. Essa que eu- empatia, eu né? fui- Meu, isso fiz- acontece muito na minha área. Muito, É muito, necessário. Se você quer ser um empresário de sucesso, você tem que ajudar. Você tem que se doar também, né? Porque você fazer o negócio elevado e se sentir lá no patamar, não, você tem que ter humildade. Sim, né? cara. Você entendeu? Isso é bacana. Mas eu vou falar para você. Empresa é algo que a gente tem que sempre estar à frente e sempre prestar atenção e saber onde está pisando. Porque se você não souber onde está pisando, não vai dar certo. Entendeu? Então, a empresa ela tem que ser algo maravilhoso para você. Entendeu? Ela não pode ser, eu tenho uma empresa, eu sou empresário, e você O largar. senhor não pode parar de brilhar. Exatamente. Não. Você tem que delegar, você não tem que delargar. Entendeu? Entendi. Você tem que delegar. Então, quando você aprende a delegar, né, é você fazer, pedir para que seja feito aquilo e você controlar. E com qualidade, Né? né? Sim, a qualidade não pode falhar Hoje, de jeito nenhum. Isso é algo Porque o êxito tá primordial, aí. né? Não tem jeito. Eu tô falando para você, olha só. Eu fui numa reunião e o cliente chorou. Sabe que você vê lágrima descer, o cliente apaixonado pelo que ele faz. E fala assim, cara, eu vou parar. Né? E eu vi chorar na sua frente. Eu parar, olhar assim e falar assim, não posso deixar isso acontecer. Quase chorei junto Mas ali, era né? outro que estava Olhei, declarando o enterro já da empresa dele? falando assim, tipo assim, ó, esse ano é o último ano. E eu Nossa, falei porque assim, não estava dando conta. não estava dando conta e passou por dificuldades, principalmente na parte da pandemia e tal. Eu falei assim, vem cá, você não vai fechar. Porque eu vejo que o seu segmento é um segmento interessante, tem futuro, vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. Aí o marido entra na conversa e fala assim, não aguento mais, cara, põe dinheiro nesse negócio aqui, esse negócio, eu estou colocando dinheiro pessoal, já vim de carro para colocar Nossa, dinheiro isso aqui eu e já vi tal. muito. A empresa ela vira um karma na vida da pessoa. Aí eu falo assim, Né? então assim, a gente precisa ajudar. Precisamos colocar isso, ajudar e colocar isso para que volte a funcionar. E aí você fala assim, vou me dedicar a isso daqui. Então começar a olhar os números ali e falar assim, olha, você estava entendendo isso e tal, para que você possa salvar essa empresa, né? Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, assim, isso é do contador isso. É que muitos clientes não entendem o contador. Ele isso que entende eu que o queria que contador, vocês mostrassem, ele sabe? leva a folha de pagamento, ele leva os encargos da folha, ele leva os impostos para você. Você está lá para bater um papo Cara, também, para dar assessoria também o é bater um contador, papo. É a contabilidade consultiva. O né? professor Abi Isso, Calaf, exatamente. o professor Abi Calaf, ele fala que nós somos os médicos das empresas.
Ele fala assim, ciências contábeis, ele é o médico das empresas. Sim. Então, se você é um médico da empresa, você precisa, a primeira coisa, você precisa ter um diagnóstico. Então, deixa eu ver como você está. Sim. Aí, a partir do diagnóstico, você começa a tomar algumas providências. E você vê que tem empresa que não tem mais como. Eu fui numa reunião, o cara chegou, ele me contratou para uma consultoria, e eu falei para ele, olha, cara, no final do ano, e a gente estava no comecinho ali, fevereiro, tal, eu falei para ele assim, ó, até dezembro você vai estar devendo aproximadamente Deus. 9 milhões. O cara riu. Ele riu na mesa, assim, e ele falou assim, Riu de nervoso, não né? é verdade, não é possível isso. De onde você tirou isso? Eu falei, cara, é matemática, cara. É a sua contabilidade. Você está devendo X, multiplica pelos meses aí que você já vai entender. Sabe, acabou aquela reunião, ele riu, ele e o sócio riram de mim. Quando foi em setembro, ele me chama para uma reunião no Shopping Bourbon, eu fui para o shopping com ele e falou assim, cara, me conta um pouquinho mais, cara, porque você falou que em dezembro eu estaria devendo 9 milhões, setembro eu já estou devendo 9 milhões. Nossa. Aí eu falei para ele, cara, então, eu falei para você, cara, é algo que é a minha vivência. Eu conheço empresas, eu tenho... né? A contabilidade, gente, é uma empresa, caramba. Eu também tenho funcionários, eu também tenho despesas, eu tenho tudo, cara. A contabilidade é uma empresa. Então, assim, eu tenho vivência nisso, cara. Sim. Eu falei para ele, eu sabia que isso ia acontecer. Ele falou assim, só que agora, cara, você já está numa situação... Já passou da lá linha. em fevereiro eu conseguia te salvar, mas eu vou te ajudar. Você vai fazer... Ó, eu salvar, ele tinha 130 funcionários. Eu falei assim, ó, o maior problema que você vai ter aqui são os funcionários. Eu falei, salva os funcionários. Vende esses equipamentos aqui e você vai lá, paga os funcionários, que você vai ter menos dor de cabeça. O governo você vai ter uma dor de cabeça grande, mas resolve. Você não deve outras coisas. Então, assim, banco estava pouca a dívida de banco. Ele tinha um agiota nas costas dele lá, Meu Deus. que ele perdeu o prédio dele para isso, mas assim, os funcionários, 130 funcionários, cara. Eu falei assim, cara, aí salvamos os funcionários. E foi a melhor coisa que ele fez, porque assim, ele não teve trabalhistas, ele resolveu... trabalho por isso da contabilidade. Claro. Então, você vê a importância de um contador, cara. E muitas Sim. vezes a pessoa pensa que é um mal necessário. Ah, meu querido. Não é. Não Marcelo, é, a gente cara. está se encaminhando aqui para os finalmente. Sim. Né? Ah, não é É, possível. pois já acabou. Tão gostoso. Pois Tão gostoso o papo, né? É Muito que eu bom. quero dar um tempinho, pelo menos uns minutinhos, para vocês falar para mim o seguinte, né? Nessa trajetória de vocês, nessa carreira, né? Da UMEP, são quantos anos de UMEP? Vai fazer 19, 20. 20 anos agora em outubro. Vai fazer cara. 20. Dia 5 de outubro. Né? Lá, foi o vinho, já não estou lembrando, foram 20 anos. Mas 30 anos de casado, qual que é o aprendizado que vocês gostariam de deixar para as pessoas que vão te ouvir ali? Sabe, pensa na geração Z, pensa em todo mundo que vai ouvir vocês, né? Qual o aprendizado que vocês gostariam de deixar, assim, da vida de vocês, da carreira de vocês, né? Que vocês passam para os seus filhos, né? Que vocês passam para sua família. Eu sempre falo que, assim, o depois não existe. Não é verdade, Carol? O depois não existe. Tudo que a gente deixa para depois, a gente não faz. Então, a gente sempre tem que estar conectado com o que está acontecendo hoje, com o agora. E se você vai fazer, então, precisa de uma mudança, é agora. Porque quem quer mudar, tem que ser já. O futuro começa agora. Agora, entendeu? Então, as mudanças, elas são constantes. Então, vou mudar hoje, agora. Né? Eu falo muito nas reuniões do escritório a história do sapo. Que, você sabe, né? O sapo, ele está lá, né? Está lá na panela, está sossegado, ligou o fogo, está ficando morninho, ferveu, o sapo morreu. Aí eu gosto daquele sapo, Coitado do sapo. esperto, exatamente. Porque assim, pega o sapo, aí a água está fervendo, você joga o sapo lá, ele sai esperto. Eu gosto desse sapo. Então, na vida, a gente tem que ter o quê? Princípios. Em primeiro lugar, coisas que está acabando, né? Mas as pessoas têm que ficar de olho em tudo que acontece, porque princípios é muito importante. Agora, a vida, ela passa e a gente não pode ficar vendo pela janela. Então, se eu quero empreender, é hoje, não é amanhã. Né? É hoje. No nosso escritório, a gente já tem mais de 300 clientes. E os nossos clientes, eles gostam de estar conosco. Por quê? Porque nós procuramos trazer soluções. Então, eu não estou preocupada com quanto que ele vai me pagar. Nós falamos muito de inadimplência. Eu não tenho... Meu índice de inadimplência é muito, quase nada. Porque a gente é muito compreensivo. Então, eu sempre negocio.
A gente tem que ter como falar com as pessoas, né? Outra coisa, nós temos 2 ouvidos e uma boca, então a gente tem que escutar mais do que falar. Eu falo pra caramba, ele também. Boa. Mas a gente tem que escutar o cliente para entender o que a gente vai falar. Perfeito. E qual que é a sua mensagem? Zé? Olha, primeira coisa, né? Você vai ser... nós estamos falando aqui de casamento, né? Já estamos há 30 e poucos anos juntos, 35 anos juntos. Né? Por favor, Então, não esqueça. Eu vi os Quase né? falhou aqui. Quase E 36. 20 anos de empresa, né? Então, assim, como é que você consegue isso? É você entender, que, primeiro, que não tem uma competição. Segundo, que a gente tem que aproveitar as habilidades, né? O verbo da Zenilda é fazer. Ela faz, ela é a pessoa que está ali para fazer. Eu sou uma pessoa muito estratégica, eu penso muito no futuro, eu sou um cara estrategista, eu fico pensando como fazer, como modernizar o escritório, como acontecer e tal. Quando eu falei para ela, ela falou para mim, eu não quero fazer a franquia no comércio, eu quero um escritório, eu quero ser advogada e tal. Eu falei, legal, então nós vamos empreender nessa área, mas eu tenho a visão disso tudo, eu que trago a visão e tal. Exatamente. Então, eu trago tecnologia para o escritório, eu vou estudar tecnologia, eu falo, vamos ter que plantar isso, isso e isso, eu que penso assim. Então, a gente tem que aproveitar essas habilidades. Ela tem uma habilidade, eu tenho outra. Se nós tivéssemos a mesma habilidade, ia trabalhar. É muito bom quando você tem alguém que pensa no futuro e tem alguém que executa. Porque o sonhador, ele fica uau, quantas ideias, e não faz nada. Então, tem que ter alguém para executar. E precisa de uma terceira pessoa, que é a pessoa que fala assim, peraí, a ideia foi boa, ela vai fazer, porém, vai custar tanto, você tem? Se você não tem agora, então vai fazer em parcelado isso daí, vai fazer em partes, né? Vamos fazer aqui, vamos fazer em 2 anos, em 1 ano, mas vai fazer, mas vai custar tanto. Então, você precisa desses 3 perfis numa empresa para que dê certo. Então, exatamente. E o respeito, né, cara? O respeito, Acima acho de que é tudo. acima de tudo, cara. Muito Você legal, respeitar o pessoal, profissional muito legal. da família. É isso aí. Maravilha. E para quem quiser um contador bom, quem quiser encontrar o MAP Contabilidade, como é que encontra? É um site? Onde que a gente pode encontrar o MAP Contabilidade? _contabilidade no Instagram. O MAP _contabilidade lá no Instagram, hein? Isso. MAP Gestão Empresarial no LinkedIn. Maravilha. Aí. E quem quiser depois ver esse episódio completo, vai estar lá no site da Maximize também. Vou colocar na descrição do vídeo os arrobas de todo mundo. Legal, tá bom, pessoal? ótimo. Pessoal, obrigado por ter vocês Eu aqui. amei estar aqui. Eu também. Gostei Quero demais do agradecer. André. Nosso gente boa. operador de 10 áudio. horas, hein, André? Um brinde É aqui, isso ó, aí, pra encerrar cara. aí, ó, Vamos encerrar. chave de ouro. Aê, Aí, chave de pessoal, ouro. valeu aí. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado Prazer. pelo convite, Eu agradeço. Maximize. Nota É isso aí. 10. Show de bola. Foi? Aí.